Muchas gracias de nuevo a todas y a todos Novamente, eu quero agradecer a todos e todas en este espacio, em, por participarem. principalmente a Quero nuestro agradecer grupo de ao panelistas nosso que grupo tenemos de como mucha palestrantes. alegría de tener un panel tan Estamos diverso, tan muito rico en contentes términos por ter de los painel tão países, de diverso, las regiones, diversificado, sí, de las de regiones diferentes del continente países, de latinoamericano que nos diferentes acompañan, regiões da América Latina, os para quais hablar nos de un tema acompanham que desde hoje, Forum para CIV falar de nos interesa tema mucho y que que nos interessa consideramos que es muito. muy Fórum relevante, CIV viene é siendo um muy tema muito relevante. relevante. No es nada nuevo decir que en las Não é nada agendas novo dizer que nas globales agendas y globais de acción que hay que tomar, no e solo das desde los diferentes medidas que países, devem sino ser como tomadas planeta, não como especie, somente nos diferentes cada vez países, tiene mas más como fuerza, planeta, pero que desde que vem, Forum sí consideramos mas también que do que en Fórum el CIV momento que vive el consideramos planeta y que vive en muchas regiones del planeta, con tanto ruido, tanta e convulsión vemos tantas y regiões tantos com tanto problemas, barulho, tanta este confusão, tema de la tantos justicia problemas, ambiental y esse tema climática da justiça ambiental tiene y climática, debería tener un lugar muy importante para ele é articularlo muito también con importante todo lo que para ser pasa articulado y que com tudo o que en las acontece agendas y en la opinión e que nas y en las agendas, narrativas na se opinião, plantea más en términos nas de guerras, narrativas, eh, isso é proposto mais em termos xenofobias, relacionados à guerra, discriminación, xenofobia, pobreza, etcétera, discriminação, etcétera, pobreza, etcétera. Para etc, nosotras y etc, nosotros desde etc. Forum Civil Para estamos nós, convencidos do que el tema Fórum de la justicia CIV, ambiental y estamos climática convictos atraviesa que a todas esas justiça ambiental e narrativas climática y las ultrapassa todas atraviesa essas de una forma narrativas que e as también ultrapassa de uma eh, forma creemos que contiene las que luces nós para encontrar acreditamos los que caminos y contém las a luz alternativas para hacerle para frente encontrar o a caminho e a esas cosas alternativa a para las que poder se enfrentar refieren essas esas otras coisas. narrativas. Essas coisas que Venimos aquí a se aprender que realmente desde envolvem Forum as Civil outras como narrativas. plataforma de Viemos organizaciones de aprender sociedad como civil Fórum sueca, CIV como una red de como organizaciones y uma actores rede de de sociedad civil. organizações e atores da sociedade Estamos muy civil. interesados en seguir Estamos aprendiendo y muito compartiendo y interessados em seguir conociendo lo que se aprendendo, hace en la compartilhando, región frente a conhecendo o que estos está temas sendo y por feito eso na região hemos diante querido desses temas. facilitar este E espacio por como isso parte de quisemos nuestro realizar cuarto este foro espaço como regional, parte do nosso Sociedad quarto Fórum Civil, Regional de repensando los Sociedade espacios Civil, cívicos, repensando os que tiene varios espaços eventos en cívicos. nuestra página web. Podrán Temos encontrar vários algunos de los eventos. otros No nosso eventos, link vocês poderão algunos encontrar presenciales, tantos pero outros muchos eventos, virtuales que alguns estamos deles realizando presenciais e durante tantos estas outros semanas, eventos virtuais, comenzando os esta. quais estamos realizando durante Y esta bueno, semana, dejo ahí iniciando para com no este. extenderme. De nuevo, muchas gracias, bienvenidas Novamente, y eu quero bienvenidos agradecer. todos. Esperamos que Bem-vindos, sea bem-vindas. una mañana para Esperamos que nosotros y seja uma nosotras aquí en manhã para América Latina, nós, tarde para aqui quienes na América están en Latina, otros tarde para lugares as del pessoas que mundo, estão em outras de partes do mutuo mundo. aprendizaje y de Eu espero que enriquecimiento y de seja um inspiración sobre aprendizado estos mútuo, temas que, vuelvo y digo, enriquecimento nos parecen e sumamente inspiração sobre relevantes esses en temas las que são agendas de la muito sociedad civil para importantes nas América Latina y el agendas da Caribe. sociedade civil para a América Sin más Latina e que para o decir, Caribe. le cedo la palabra Eu passo a a nuestra palavra querida para a Claire nossa McAllister, querida Claire que ella McAllister. es investigadora Ela é del pesquisadora Instituto de do Investigación de Instituto Paz de Internacional de Pesquisas de Estocolmo, Paz CIPRI por Internacional sus de Estocolmo, siglas en inglés. CIPRI, pelas suas siglas em Ella puedo decir inglês. que viene liderando desde hace ya Ela unos vem años há vários un anos proyecto muy liderando interesante de um investigación del projeto que é muito CIPRI, que es interessante, um Environment projeto de on Peace, pesquisa ambiente Environment Peace, sobre la paz o en ambiente relación a sobre a la paz. paz ou relacionado à Y bueno, paz. nos alegra mucho también contar con Claire y con el CIPRI É como muito bom parte de este contar com evento para Claire e moderar la CIPRI conversación con como nuestros parte y desse nuestras evento para panelistas que ya moderar Claire a conversa com os introducirá. nossos palestrantes. Claire, a palavra é toda Bienvenida Claire, sua. muchas Seja gracias. bem-vinda La e palabra muito es tuya. obrigada. Thank you so much, Carlos. Thank you for that introduction. And yeah, Muito great to obrigada, see so many Carlos. Muito people obrigada pela joining sua us for this introdução. conversation today. É fantástico ver tantas As pessoas you reunidas aqui said, hoje. we've been leading, Como você I've já been leading the mencionou, Environment of Peace initiative, and we were very happy to eu tenho come liderado to esta Colombia and iniciativa to de Brazil ambiente pela earlier this paz. year to Estamos launch muito felizes por the vir aqui na report for Colômbia. Visitamos o policymakers Brasil também no and to início do talk ano about some of these questions of para gerar environment um and climate relatório justice sobre os when formuladores we're de discussing política the e intersection abordar esse between tema que se chama peace and ambiente security climático de and climate justiça. change and wider Vamos environmental discutir a paz, degradation. segurança, And in mudança addition, climática some of e my
também a colleagues at degradação do SIPME meio have been ambiente. working with the Além Friedrich disso, Ebert alguns Stiftung dos in meus companheiros Bogotá e over eu the past year temos to trabalhado convene a com algumas regional working iniciativas group durante os on últimos climate change, anos the environment, peace and para security recopilar e juntar uma equipe de in Latin trabalho para America. trabalhar na And segurança, we'll paz e shortly be justiça publishing the ambiental sort na of América findings and Latina. recommendations from that work, but one of the Nós key publicaremos topics os that stood achados e out in the algumas recomendações conversations desse at that tema. working group Dos was temas mais very much about the importantes que importance of surgiram understanding the de role of parte do climate nosso and grupo environmental é a justice importância de in the compreender o context papel of da justiça conversations climática e about peace and ambiental no security contexto within das the region. conversas sobre paz e Just some segurança dentro da practical região. matters before we kind of get going. One is just to remind you, if you Antes joined de late, that começar, eu there is quero abordar o translation tema de available que, into as Spanish, pessoas que acabaram de Portuguese, and chegar, English. So eu please quero just dizer que temos press on the globe disponível button at the bottom of your interpretação screen if simultânea you para haven't inglês, already to português e choose espanhol. the Para relevant obter language. acesso à interpretação, I'm going to clique no try and ícone de ask mundo na parte de baixo da questions for tela about the e first escolham o idioma da sua 35 minutes of preferência. this Quero conversation, but realizar then I would algumas really like to perguntas have some durante os primeiros questions 30 minutos. from the Após audience. isso, eu So gostaria please de feel free to write those in the chat, receber and you can perguntas write de them in vocês. any Escrevam language, suas well, perguntas any no of those three chat. languages that you feel comfortable with, and we will Podem field them escrever em qualquer dos accordingly. 3 If they're idiomas for a que specific nós panelist, nos please try and make encarregamos da that clear tradução. when you Se houver write alguma your pergunta questions in específica the para chat. algum dos palestrantes, Um, coloquem aí. Se just houver a uma little bit pergunta of específica para context, and I cada um dos don't think I probably need palestrantes. to say this, but the ecological diversity of the Latin American Vocês sabem que essa region diversidade ecológica da região na América it's probably Latina unparalleled, but it also means that it means the region is não há very nada comparado a susceptible to the isso. impacts of climate change and Isso environmental significa degradation. que a And região while está only sensível and às while the mudanças region is only climáticas e responsible for degradação do 7% of ambiente, greenhouse gas emissions, it's one of the most vulnerable to the e a impacts região of é climate change. responsável pelos gases do The efeito complex set estufa. of Nós climate and temos outras environmental challenges responsabilidades sort of além dessas. transcend some of the national borders just because of the Os nature of desafios the ambientais ecological landscape, ultrapassam as which fronteiras, devido à but they also natureza have do far-reaching ambiente ecológico que sort temos of aqui na América implications for Latina. both the local communities that live Mas in temos those muitas places, but implicações also a then nível das comunidades global locais ecosystems that are really reliant on some of the rich e também aos sistemas ecológicos que biodiversity dependem and de alguns ecology within setores the desta region. região para But sua those challenges are kind of biodiversidade. intersected with social inequalities and political Estes instability, desafios, and the region itself stands eles out as one contêm of the uma most intersecção violent com a in the world, estabilidade política. and it's one of the E, no meu places conceito, devemos compreender essa it has the situação. highest number of A environmental América conflicts. It's a Latina, hotspot for environmental crime, ela tem and conflitos many of these ambientais, conflicts are linked to the extraction of hotspot. natural Muitos resources, destes which often conflitos intersect with other criminal estão economies. destruindo os recursos naturais. And involve a number of non-state armed Estamos groups. And tendo this algumas all economias, means entre that Latin aspas, America is one of the criminosas most e grupos dangerous armados regions for também. environmental defenders. Infelizmente, isso And that faz com que a América communities and Latina environmental seja defenders are dos often setores mais subject to perigosos. violence and to Muitas human vezes, rights attacks. os defensores, os Today, que I think what defendem we as want to try and comunidades do e o is meio have a ambiente estão sendo conversation about ameaçados. how environment and O que climate queremos justice has hoje é really tentar ter uma emerged, conversa sobre como a justiça both as a ambiental e way a of justiça communicating climática some está of these surgindo. Está intersections surgindo and como complexities, uma but also forma about a de way of comunicar mobilizing algumas action dessas to try and address some of the climate complexidades and e como environmental mobilizar ações challenges that para are facing poder the region. solucionar os problemas But que what we also temos want to do is em try and nível de explore desafios how unified is climáticos that na região. perspective on environment and climate Queremos justice abordar within the Latin pouco American sobre o region. quão To what unidos extent does it estamos mean different things unidos to sobre different essa perspectiva communities climática na and to região. different, Até que depending on ponto where you tais sit, coisas how significam much para is it diferentes unified across the comunidades region? e de acordo ao lugar onde estamos And within localizados, that, o quão how unidos far estamos is it, através da região. to É what importante saber extent isso. is it then shaping E com este what contexto, policy saber action or what change até que different ponto groups and different organizations want to see. a ação política e So os we have a great set of grupos querem ver panelists, o que está and sendo I'm going to moldurado ao try and redor make sure disso. that we Temos I fantásticos introduce each palestrantes panelist para as I abordar desse go. tema e So tentarei first, I would apresentar like cada to deles turn à medida to em que vamos Sandra. avançando. Sandra is from Antes de Guatemala. mais She's nada, eu quero responsible passar a for climate palavra change para and risk Sandra, management da at Guatemala, ASECA, which is a responsável pela mudança member climática e organization that works gerenciamento with de riscos da rural and SEXA. excluded É uma populations through organização training, membro da capacity UACIG, building, reconstitution of uma ancestral plataforma de practices, organizações accompaniment, da advice, and Guatemala para advocacy. reconstruir So as Sandra, práticas hi, welcome, good ancestrais morning. e, claro, defendê-la. I would Bom like dia, to Sandra, start como with você está? how you Eu gostaria de começar how com you você, Sandra. understand the term kind of Como environment é que and você climate justice, compreende and how is o that termo relevant to the work justiça that you do ambiental and to the e communities that you climática are working e o with? quão
relevante é este conceito para o trabalho que você está Muchas realizando a nível das gracias, comunidades? Claire. Muito obrigada, Buen Claire, día diz a a todas y Sandra. a todos. Bom dia a todos e Agradezco todas. mucho Quero a Forum Sí agradecer por la invitación que nos han hecho. a Fórum CIV Ya por lo este decían, mi convite. nombre es Sandra Miguel Sou Sandra y Miguel. represento a la Asociación de Eu Servicios represento a Comunitarios de Associação Salud de ASEXA. Serviços Comunitários de Somos Saúde una ASEXA. organización miembro Nós de somos uma la organização Convergencia membro Maya da Guapiquier en Convergência Guatemala. Maia na Guatemala. Entonces, voy a comentar con relación tal vez más a las vivencias y a la Eu vou práctica que falar sobre nosotros as vivências experimentamos e desde el práticas que acompañamiento que nós damos a las experimentamos comunidades através do rurales, acompanhamento que especialmente damos con às población comunidades rurais, indígena, ¿verdad? especialmente com a população Em, indígena. Previo a hacer como ese Prévio énfasis a lo que a essa nosotros ênfase identificamos en las sobre o que nós comunidades, de cómo se identificamos nas entiende y cómo comunidades, se aborda también la sobre justicia como ambiental y entendemos e climática, abordamos a justiça quisiera ambiental e referirme climática. Eu gostaria bueno, de a los mencionar debates tal vez y las discusiones os que han debates habido e en as relación a discussões este que tema, houveram ¿verdad? En referente a esse Guatemala tema y en la región, na y en Guatemala e na donde região, logramos nosotros comprender onde nós que conseguimos el compreender tema de justicia ambiental y o climática, tema de bueno, justiça ha habido un ambiental e esfuerzo climática, importante que tem de havido poder esforço encontrarle un importante sentido, ¿no? para Y un poder encontrar concepto. Y en sentido este e caso nosotros lo conceito. entendemos como un derecho E nós a vivir en compreendemos, un neste caso, planeta como donde o el direito sistema a viver em ambiental y planeta, climático onde o está sistema libre de ambiental la e climático interferencia del está ser livre da humano que causa interferência dos seres peligro a los humanos que seres causam humanos perigo para os y a seres los humanos. ecosistemas, ¿verdad? Y hay un E punto existem os importante que quiero ecossistemas. resaltar de este E é um concepto que ha ponto estado importante, e quero destacar resonando um ponto mucho, importante, y um es ponto que tem que soado se muito. alude É o mucho a fato que de las cargas que y los beneficios sean distribuidos frisa muito equitativamente, que as ¿verdad? cargas Ese e es un benefícios têm sido concepto distribuídos de que forma nosotros hemos equitativa. Este é escuchado um mucho y que conceito se que nós promueve temos escutado principalmente muito, desde o las qual é promovido organizaciones, ¿verdad? principalmente das Sociales que organizações hacen un sociais, acompañamiento as también a las quais comunidades. fazem um movimento nas Contrapuesto comunidades. A este concepto, Contra este nosotros conceito, quisiéramos outra tal vez parte deste conceito, enfatizarnos a un gostaríamos de frisar um concepto conceito más desde la cosmovisión de los que vem mais da pueblos indígenas, cosmovisão dos ¿verdad? povos Y que indígenas, en parte de principios, yo creo que para las personas que e estamos que acá, eu tal acho vez que para no as va a ser pessoas que extraño, estão ¿verdad? Algo aqui que yo voy a não será mencionar, que es estranho. lo que vivimos y Eu vou que mencionar logramos algo que identificar vivemos e que en algunas conseguimos identificar em particularidades de algumas los pueblos particularidades indígenas, nos povos porque tienen indígenas, una visión de vida muy, porque as muy pessoas que estão diferente, ¿verdad? A lá têm uma visão de los vida planteamientos diferente. que muchas veces se quedan tal vez, podríamos decir, un poco cortos. As En este propostas caso, el que muitas planteamiento de los pueblos vezes não indígenas nos habla são de principios y adequadas. valores Neste caso, a milenarios proposta dos y povos indígenas fala de esos valores e principios y princípios valores milenares, e milenarios estes desde su princípios e valores cosmovisión se milenários, interpretan através da como la cosmovisão deles, convivencia são que hay entre el interpretados ser como a humano y el convivência que cosmos, existe ¿verdad? entre o Entonces ser no estamos humano dentro viendo do solo al cosmos. ser humano como Então, não tal, estamos vendo sino somente o ser es humano más como tal. profundo, É algo porque se mais aborda profundo, desde el porque isso horizonte é del buen abordado vivir, y ese horizonte del do buen vivir horizonte es un do bem concepto viver. ético, E ¿verdad? este Que horizonte do bem propone viver una é um vida conceito ético que relacional e propõe uma integral. vida Y ahí ya vamos relacional e viendo los integral. elementos de E aí já profundidad que vamos tiene la analisando cosmovisión de los pueblos, os porque elementos esto lo da cosmovisão argumentan dos desde la povos, porque correspondencia, isso desde eles la argumentam através da complementariedad, correspondência, da dentro de la reciprocidad, complementariedade, la através do armonía y la de algo que ciclicidad. é Y eso es recíproco, importante, simples ¿no? e Porque harmônico. se Isso é sustenta en importante, una visión un porque poco isso se más apoia em uma profunda, en visão donde um ese pouco mais derecho que profunda, había mencionado desde el onde este principio direito que no mencionaram solamente lo desde o aborda para el início, ser humano, não sino somente é para la abordado madre para o ser tierra y humano, el mas cosmos, também ¿verdad? para a Que Mãe es Terra e para o algo cosmo. que la población indígena É lo algo que ve na para população poder lograr en indígena, realidad isto é una algo que eles vida veem totalmente en para poder plenitud. alcançar Entonces, uma eso vida se va completa e construyendo plena. desde Isto vai sendo desde el bienestar construído colectivo, y através do eso es lo que bem-estar nosotros coletivo. logramos resaltar E é desde lo isso que que vemos en la nós práctica, destacamos que sobre o que vemos na potencia ese prática, que equilibrio entre el ser potencializa humano, esse la madre equilíbrio tierra y el entre cosmos. a Quisiera Mãe yo resaltar Terra, esto o ser porque es humano muy e o importante cosmo. Eu partiendo gostaria de de frisar de esa isso, porque isso é muito cosmovisión que importante, nosotros vemos. partindo desta Pero cosmovisão que nós también enxergamos. debemos de reconocer Mas que todo devemos esto reconhecer está também siendo que tudo lesionado, isso ¿verdad? Por lo que tú está ya misma sendo mencionabas, mencionado pelo que vemos já foi nosotros mencionado cómo ha pela habido Claire. un exterminio de esta Nós misma temos visto práctica y de esta como misma tem concepción desde existido um muchos tiempos extermínio atrás, desta ¿no? Desde el prática e tiempo de la concepção colonia, desde há el muitos tiempo de la tempos, industrialización, do tempo da en donde industrialização, da se colônia, plantean sistemas capitalistas onde propõem-se neoliberales que sistemas realmente atentan neoliberais contra estos capitalistas derechos
los que pueblos atentam indígenas y contra os contra su direitos dos visión de povos vida indígenas, también, ¿no? contra a sua Porque visão de vida hemos visto também. sí, una pérdida Porque o que de temos este tipo visto de é uma práctica perda deste tipo por de esa misma práticas, imposición y por la devido a esta misma mesma imposição también, e devido a podríamos essa decir, mesma, opresión digamos que assim, tienen los líderes y las opressão que lideresas, os que son líderes los defensores de su territorio. que eles têm e são Entonces, os defensores desse território, podríamos existe decir essa que lo que opressão nosotros sobre eles. miramos acá Poderíamos dentro de dizer la que o que nós cosmovisión vemos de los aqui dentro pueblos da nos da cosmovisão dos esperanza, en povos, realidad, isso de que nos dá se puede esperança. reconstituir Esperança que y que los podemos pueblos que están reconstituir ahora en e esperança resistencia, de que os povos que defendiendo estão su agora territorio, su defendendo, agua, resistindo, tienen defendendo o seu un território e a sua sentido água, de pertenencia, eles de têm no um perder sentimento de esa visión posse, de vida, ¿no? Que es más sentimento de posse, compleja de não perder que ver esta solamente el visão de derecho del vida. ser humano. É muito mais complexa do que ver somente o direito Thank do you ser so humano. much. Muito Thank obrigada, diz you. a Claire. I think I would really like to now go to Ideval. You're a biologist Agora eu quero and an passar a indigenous palavra person para from Brazil, and that you're working with a bióloga number of e coordena projetos socio-environmental projects in the southern socioambientais, region of the Amazonas. And juntamente I'd com os really like to get povos your na take área do on what you Amazonas. just heard from Eu Sandra. How gostaria de much escutar does o seu that conceito resonate, both in sobre terms of o providing a quão kind of concept and soa meaning isso em você, around some of these sobre o que você, pre-existing o kind que of acabamos de concepts that escutar have sobre, existed dentro do for a que disse a long Sandra. time, but Conte para nós also sobre that alguns conceitos pré-existentes que têm it's existido há muitos about anos, mas que providing some conceitos kind que of ao mesmo hope about tempo rebuilding and significa ter sort um of a pouco de connection with esperança de reconstruir um pouco like e poder the criar uma human conexão nature com connection, a which has natureza long humana existed and maybe been que slightly está sendo lost perdida within pouco a our sort of pouco modern com estas societies. sociedades, com os modelos atuais da sociedade. Com certeza, enquanto a Sandra falava, eu sentia aqui o mesmo pertencimento de narrativa, né? A gente vê nos povos que a gente trabalha essa cosmovisão que traz eles para mais próximo da natureza, para mais perto, uma proximidade que dentro da cidade que você não enxerga isso, né? É mais dentro das comunidades mesmo, é dentro desse contexto que foi criado por muitos anos, há muitas gerações, né? A gente aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas eu sei que assim, na Amazônia a gente tem, tanto no Brasil quanto na região amazônica, existe um corredor onde os indígenas utilizavam, e onde passava esse corredor existem grandes cidades indígenas ou grandes aldeias, grandes comunidades. Então, assim, há muitas gerações eles já existiam aqui, eles já estavam ocupando esse lugar em grande quantidade e também produzindo grandes quantidades também, né? Porque se fala muito em não existia nada, não existia produção, mas mesmo assim você vê, né, em estudos que existia sim, que a produção alimentava todas essas famílias e que a gente, dentro desse contexto, a gente consegue se enxergar, né? Muita perspectiva de futuro, muita perspectiva de restauração. E a gente sabe que a natureza ela é resiliente, sempre vai ser, né, independente até de nós seres humanos, porque a natureza não é só a gente se coloca, né, acima dos demais seres do planeta, mas a gente está todo mundo no mesmo, os animais, né, todos no mesmo grau, e a gente, como um ser, né, que se diz muito mais consciente, a gente deveria estar protegendo, né, e defendendo esses outros seres, né, que também estão habitando aqui nosso planeta, também precisam desse oxigênio, precisam das florestas para tanto viver, se reproduzir e continuarem existindo, né, junto com a gente também. Então, dentro das comunidades você vê muito essa coisa de conviver junto com os seres, né, de não existir essa separação entre o ser humano e aquele porco e aquela coisa, o respeito que eles têm, né, pela alimentação deles também, pela caça, pelo pescado, né? Então, assim, inclusive a gente também, quando chega para trabalhar nesses territórios, né, entrando aí nessa coisa de como que a gente tem atuado, a gente sente que a gente está indo fazer o que, tanto da parte técnica que a gente sente, né, por exemplo, um método agroecológico mais preparado e muito mais benéfico para esse ambiente,
tanto tecnicamente, a gente sabe disso, cientificamente, o conhecimento tradicional também diz a mesma coisa, né? Que você fazer uma agroecologia é muito melhor do que você fazer uma monocultura, como a gente tem no estado de Rondônia, né? Então, assim, a gente acredita que a gente está seguindo, né, um trabalho que realmente tem esse objetivo e tem também abraçado junto com as comunidades uma coisa de trabalhar de fato o que vai ser bom tanto para agora quanto para o futuro, né? Garantindo de fato essa sustentabilidade, né? Tanto para as próximas gerações quanto para a gente que ainda está aqui e precisa existir, né? Não sei se eu respondi tudo. Yes, no, thank you so much, Ideval, and I'm, Claro que you know, sim, really Ideval. hearing, Muito you know, this obrigada. really important concept of Escutar understanding você, nature as tudo above que us, você disse nature foi as muito the sort importante, of porque isso nos something dá that um we conceito de cannot compreender a kind of, natureza como algo que I é think maior you do que said nós, nature is much algo more que resilient than realmente, humans, eu acho que and I você think that disse que a really natureza é muito mais came resiliente across. do que os humanos, né? Maria E Cecilia, isso I me chamou a wonder atenção whether sobre o que você disse. you Muito could obrigada, maybe, Ideval. Maria so Cecília? I guess both Ideval and Sandra have talked about the positives of understanding this concept and how it sort Ideval of e a Sandra já unites a falaram number sobre of as coisas different kind positivas of de compreender existing esse concepts conceito da justiça within different climática. indigenous peoples and communities. E existem vários conceitos entre as I should comunidades introduce you first, though. indígenas e os grupos Maria locais. Cecilia Mas eu vou te currently apresentar teaches at the primeiro, tá? Universidade A Franz Maria Camayo and Cecília, is an associate ela é researcher feminista, at the licenciada em Universidade ciências Privada de Bolívia. jurídica, So you are, I com think, an expert mestrado on Bolivian em environmental literatura law. And boliviana I really e wanted to latino-americana. now É uma bring kind of especialista na parte what meioambiental, are no tema some of meioambiental. the Eu benefits, gostaria but also de saber de você limitations of this quais são alguns dos concept of benefícios e também as environmental and limitações climate deste justice when conceito it comes to then de justiça taking ambiental e it climática. from the sort of grassroots communities and the understanding of the concept Quando into abordamos, actually falamos da trying comunidade de to base, a compreensão deste advocate for conceito, change, e quando levamos tudo either at a isso para a ação, legal e level quando or trabalhamos within different kind of defendendo as national mudanças, or regional trabalhando na policies, parte kind of jurídica, what you see its benefits, abordando but also diferentes what you políticas feel are nacionais ou some of the regionais. Como é limitations que in the você vê concept. que isso pode ser um benefício? E quais são algumas lacunas, Muchas limitações que gracias, Claire. existem sobre Un este gusto conceito? Muito obrigada, Claire, disse a Maria estar con Cecília. ustedes el día de É um hoy, grande prazer compartir este estar com todos espacio vocês hoje, con compartilhando esse todas y todos espaço ustedes. Bien, com mira, todos e todas. creo que uno de los principales Eu acho que um dos aportes del principais concepto de justicia ambiental es que nos permite aportes do visibilizar de conceito de principio las justiça ambiental é que desigualdades. permite Cuando hablamos de visibilizar desde justicia, o início tenemos as que ver desigualdades. o Quando falamos referirnos de automáticamente justiça, a conceptos temos que nos como referir la automaticamente a distribución conceitos como sendo a equitativa, no distribuição igualitaria, equitativa equitativa, de não responsabilidades, igualitária, de cargas, equitativa de de responsabilidades, de derechos, ¿no? cargas, En de función de las direitos, necesidades y de las em função das responsabilidades de los necessidades sujetos. e responsabilidades dos sujeitos. Lamentablemente, creo que ahí sale una de las Infelizmente, limitaciones. Cuando entendemos eu acho sujetos, estamos que normalmente quando pensando en compreendemos estados, sujeitos, en estamos instituciones, pensando en em estados, personas, y instituições, quedan pessoas, dentro de un concepto muy e fica dentro estricto. de um conceito Por muito fuera, rígido, esto que han estrito. estado comentando Fica por fora los isso panelistas, las que panelistas foi que me han comentado precedido, ¿no? La pelos naturaleza, por por Ideval ejemplo. e La Sandra. justicia A se queda con natureza, una por exemplo, fica visión de fora. bastante, A justicia justiça fica ambiental com uma en visão, a un concepto justiça muy ambiental tradicional, fica muy em um limitada conceito muito al tradicional e algo antropocentrismo limitado y al Estado y ao sus instituciones, y antropocentrismo quedan por e a fuera, por Estado e ejemplo, instituições. E fica de conceptos fora, por que no exemplo, son propios de este concepto de conceitos que não justicia são próprios ambiental, que deste puede ser mucho conceito más de justiça occidental, ambiental, como conceitos el que podem equilibrio y ser la mais armonía con la ocidentais, naturaleza, que se refleja en como el o equilíbrio paradigma e a del vivir harmonia bien o del buen da natureza vivir, que se y reflete y no otras viver, no alternativas al paradigma de desarrollo, otras cosmo e outras visiones o cosmovisiones alternativas, de outras nuestros pueblos visões, indígenas cosmovisões dos nossos povos en este indígenas. lado Tudo isso fica de del fora. mundo, por lo menos. Creo que aparte de este Eu acho tema que, formal, ¿no? O tal além vez deste primero tema dentro formal, del tema ou formal del primeiro concepto de dentro do justicia tema formal ambiental, do conceito de justiça uno de ambiental, los problemas que tenemos dos es problemas el que nós rezago en la temos implementación del é a concepto más allá de implementação, o una nueva atraso da restricción implementação do que es conceito, além de uma nova reducirlo restrição, al tema que é jurídico, ¿no? Se reduzi-lo entiende ao tema justicia ambiental jurídico. como ir a los tribunales judiciales y obtener Não sentencias a justiça favor de ambiental la de ir ao tribunal naturaleza o no de proteger fórum e elementos de ter la naturaleza o sentenças comunidades a humanas. favor
en às relación a su comunidades dependencia con la humanas naturaleza, ou ¿no? em relação à Ahí sua los marcos dependência jurídicos de nuestros com países a son más o natureza. menos Neste conceito, a protectivos jurisdição dos nossos o reconocen países são más o mais ou menos menos los derechos intrínsecos de protetivos, la naturaleza, reconhecem mais ou pero menos se os entiende direitos estrictamente intrínsecos da ahí. natureza. Justicia Mas ambiental no se entende-se está justamente como entendiendo, y isso. A probablemente este justiça es uno de los ambiental não está desafíos, conversando, não por está ejemplo, políticas se públicas, cómo entendendo las com políticas políticas públicas se públicas. traducen E en esse é o justicia desafio. ambiental, Como a cómo política los pública se proyectos, traduz em las justiça acciones, ambiental. las Como é que os intervenciones de projetos, los ações, distintos niveles de intervenções dos gobierno diferentes níveis se do van a governo transformar o van a serão tomar como transformados principio ou la justicia serão ambiental. Es vão decir, pegar como cómo van a princípio a tomar en justiça cuenta las ambiental, ou seja, desigualdades. como levarão Vamos a em hacer un consideração as proyecto desigualdades. de perforación de pozos, Vamos fazer extracción de aguas projeto de subterráneas perfuração de para poços, las por exemplo, comunidades, para as pero no comunidades, tomamos en cuenta las mas desigualdades não levamos em intrínsecas en las consideração as comunidades, desigualdades ¿no? ¿Cuál es la intrínsecas nas realidad de las comunidades? mujeres Qual é indígenas, a de los realidade das pueblos mulheres indígenas, de las indígenas, dos mujeres povos indígenas, campesinas en estos das mulheres proyectos? camponesas nesses ¿No? Ahí projetos? entra Tudo isso não é ahí levado podría em entrar y consideração. operativizarse el Então, criterio de poderia justicia entrar ambiental, e ser que creo que no operatizado se o está conceito haciendo. de Se justiça maneja el ambiental, tema de género, se eu acho maneja que não las está sendo feito. interseccionalidades, pero no como tal el principio Interseccionalidades, de tema de justicia ambiental. gênero é manejado, mas não como tal, o Creo tema que de entonces princípio de justiça debe ambiental dar não é un manejado salto e en abordado. ese Eu sentido, acho que en traducirse en deveremos dar um políticas salto locales, en nesse la sentido. planificación territorial, en la Introduzir asignación de políticas locais no presupuestos, planejamento en la territorial, distribución de atribuição de orçamento, responsabilidades, na ¿no? En distribuição los das distintos niveles, porque hay responsabilidades diferentes nos diferentes desigualdades níveis, entre los porque niveles de existem gobierno, diferentes los desigualdades pueblos entre os indígenas, sus governantes, os povos autoridades, sus indígenas, niveles de autoridades, jurisdicción o de entre os diferentes autonomía níveis de o jurisdição, de autonomia autogestión. ou de autogerenciamento, Por por otro lado, exemplo. creo E por outra que, parte, eu bueno, acho a mí que, bom, me quedaba enfim, un tema que cuando aqui o soa hicieron um la tema na minha presentación tuya, mente Claire, quando você fez a sua me apresentação, hizo algo de Claire. ruido, y es el tema de paz y Isso seguridad, soou na minha ¿no? mente Cómo e se é o ve la tema de paz e justicia segurança, ambiental, Claire. Como é que a justiça o ambiental se é refleja o vista interactúa en los ou se conceptos de paz y reflete ou seguridad. interage Y nos creo que conceitos de ahora, por paz lo e menos en mi segurança? país, E eu es acho que algo agora, muy pelo menos no meu visible el país, isso tema é algo que está del sendo creciente visível. conflicto y O la tema violencia que se está do suscitando crescente en conflito e violência que está relación al surgindo acceso a la tierra, a los relacionado ao territorios de los pueblos acesso à indígenas, terra e aos vinculados territórios dos con povos los indígenas. nuevos Tudo isso asentamientos humanos que se vinculado están com os novos promoviendo, sobre assentamentos todo de humanos que estão sectores sendo o por promovidos, sectores afines sobretudo a la de setores ou agroindustria, por porque se setores busca suelo o expansión relacionados del à suelo o agroindústria, crecimiento de la porque frontera busca-se agrícola solo, ampliação de solo, crescimento e a expansão para agrícola ese propósito, ¿no? para Y eso este está fim. generando avasallamiento E de isso está áreas gerando protegidas, incendios a forestales, destruição de áreas avasallamiento de protegidas, pueblos queimadas, indígenas o de destruição de territorios povos indígenas indígenas, de manera territórios muy, indígenas, pero muy de violenta, forma ¿no? Son muito, mas muito intervenciones violenta. armadas, son personas Trata-se de armadas, intervenções han armadas, pessoas que secuestrado, chegam com han armas. Trata-se de asesinado sequestros. personas en los Trata-se de últimos assassinato. 24 meses en mi Nos país, últimos y es 24 sumamente meses, muitas preocupante pessoas la creciente morreram no meu violencia país, foram vinculada al acceso a la assassinadas. tierra. E é Otro preocupante factor a igual de violência violento associada es ao acesso à terra. Outro otro fator que é sector es la grande minería violento ilegal, é a que está mineração ilegal, utilizando o garimpo. muchísimo mercurio en Bolivia. Bolivia se ha Estão vuelto el utilizando primer muito país mercúrio da importador de mercurio Bolívia. a nivel É o primeiro mundial, país con el importador, impacto né, que esto representa de en la salud de las mercúrio. personas, en la Imagine o naturaleza, en impacto los que isso representa ecosistemas, na natureza, nos no solo de ecossistemas, na las comunidades saúde, directamente afectadas, não sino somente de das toda la comunidades población en general. diretamente afetadas, mas Y de toda a população em estos geral. Tudo sectores, isso afeta. estos E sectores estes sociales, setores mineros, están sociais operando de de manera mineração estão violenta operando y de están forma armados, violenta. están Estão intimidando a las armados. São comunidades garimpeiros que indígenas, chegam, y intimidam eso as es muy, comunidades muy indígenas. preocupante también, ¿no? E El isto preocupa Estado no ha muito. podido O o Estado no ha simplesmente tenido não la pôde capacidad ou não de poder teve a enfrentar esta capacidade de situación. poder enfrentar a estes Entonces, garimpeiros. creo que la justicia ambiental Eu acho que a puede justiça ambiental dar ela mucho de pode, sí, ¿no? Aportar en esto, ela pero pode debemos ajudar nisso, pode enriquecerla sim, mas rescatando estos devemos otros enriquecê-la, conceptos o tal vez resgatando vários nutriéndola o conceitos, talvez complementándola nutrindo con ou estos conceptos de complementando essa equilibrio y justiça com armonía, esses conceitos de porque en la equilíbrio, de cosmovisión de los harmonia, pueblos indígenas en porque na Bolivia, de la mayoría cosmovisão de dos ellos, povos indígenas, na maioria dos povos indígenas da Bolívia, el criterio que más prima es el o equilibrio y la armonía, la critério reciprocidad y la primeiro complementariedad é con o la naturaleza, equilíbrio, ¿no? a harmonia, Estos a conceptos que no reciprocidade com a natureza, o necesariamente son equilíbrio com a justicia dentro del natureza. criterio Esses conceitos occidental que não são nos justiça aportan dentro do critério elementos que ocidental, pueden ser nos útiles apoia, nos dá para elementos, llegar a fornece un tipo elementos que podem ser de úteis para que justicia, possamos chegar a um tipo de pero desde justiça, una visión mucho más
mas através de uma biocéntrica, ¿no? visão muito mais Creo biocêntrica, que digamos hasta assim. ahí me aporte Eu acho que é inicial. isso que eu queria Gracias. mencionar. Muito obrigada. Thank you so much. Muito obrigada, Uh, disse a Claire. Thank you for talking about kind of
the narrowness in obrigada, Maria which this Cecília, concept is sometimes understood vis-a-vis por falar sobre esse some tema. of the kind of breadth with É which it should tema be kind of muito estrito, conceptualized, sim. and also some of the challenges Deveríamos around incluir alguns conceitos adicionais implementing a this este beyond tema. some very E narrow também temos legal alguns concepts desafios into kind of policy and how quando you temos que implementar operationalize isso, the sobretudo concept. no que se refere Maybe, David, I can às turn to leis you. políticas David is e the como podemos coordinator of the biodiversity operacionalizar o area conceito. of the Davi, eu passo a Sobrevivencia palavra para você, AT in coordenador Paraguay, da and that's an ATEM no Paraguai, organization da área de founded sobrevivência. well, É uma really organização dedicated que to foi fundada socio-environmental em research, fevereiro, management, uma and fundação action. And maybe I can ask dedicada, you fevereiro a de little bit about, 1986, I mean, dedicada à please gestão, feel ação e free to defesa. comment Davi, eu gostaria de if there's perguntar para anything você in terms of conceptualization you disagree, but I mean, se I'm você tem algum particularly comentário interested in referente that question ao que foi around comentado pelos outros how palestrantes. is this Mas eu gostaria de saber de how is você, this Danilo, concept then o being que você pensa, Danilo, operationalized sobre or acted upon in Paraguay? Do you feel it's como está helping sendo in your operacionalizado work, esse conceito no Paraguai? either from Você a acha que policy isso está ajudando no perspective seu or from trabalho, kind of a da mobilization perspectiva perspective? da política, vendo através Yeah, dela, to what ou extent is também it uma nova supporting the work you perspectiva do de and mobilização? enabling Até que ponto change on the este ground? conceito está ajudando vocês no que vocês estão Sí, realizando para muchísimas que gracias, possa Claire. haver Muchísimas mudança no gracias território? Muito por la obrigada, Claire. invitación. Muito Un placer obrigada compartir por este este panel convite. con mis É um compañeros y prazer compañeras que están compartilhar aquí esse presentes. painel com os meus Antes que companheiros e nada, companheiras que comentarles que estão aqui. coincido plenamente con Eu las quero dizer que intervenciones coincido de com as María, interações de da Idel, Maria, de Sandra. da Es Sandra, do es Danilo, do Divel, todos os exactamente lo que palestrantes. se está haciendo y lo que se debe Exatamente é hacer. o que está sendo Un realizado e poco o que deve nuestra ser narrativa en realizado. cuanto a justicia Sobre a climática y nossa narrativa ambiental no sería que se el refere à acceso a justiça los bienes ambiental, comunes seria o de la acesso aos bens naturaleza comuns da y la natureza construcción y el e a fortalecimiento de la construção e o resiliencia en fortalecimento las da comunidades resiliência campesinas, nas comunidades que son camponesas las comunidades e más indígenas, que vulnerables são as a comunidades este mais sistema vulneráveis a este sistema agroexportador y agroexportador corporativo que estamos e viviendo aquí en la corporativo que nós República, estamos en vivendo Paraguay y en la aqui región. no Este Paraguai e na modelo região. obviamente va totalmente en Obviamente que contra este modelo vai completamente del contra precepto de las comunidades campesinas a indígenas, ¿verdad? percepção Es un das modelo comunidades avasallador, como indígenas bien e ya lo decía camponesas. María, É um modelo que es un modelo destrói, perdão, concentrador assim de como disse a tierra Maria. y É um territorio, modelo concentrador y es de un terras modelo do que território e é expulsa um a modelo comunidades que campesinas e simplesmente indígenas expulsa as de sus comunidades camponesas e territorios indígenas dos seus ancestrales, territórios territorios ancestrais que são que deles. lo manejaban de una manera Territórios que totalmente eram manejados de uma forma sustentable, completamente acorde y en sustentável armonía con el e em harmonia territorio, e de ¿verdad? acordo com o Es un território. territorio biodiverso, Paraguay es un É um territorio território biodiverso, biodiversificado, biodiverso. rica principalmente É um en território rico, territorios que principalmente producen em agua territórios que dulce, produzem que hoy água, se água encuentra doce, fuertemente amenazado que estos hoje territorios por este esses modelo territórios estão agroexportador. ameaçados Y cuando hablo de este com modelo estes modelos agroexportador, estoy agroexportadores. Quando eu hablando falo de modelos principalmente de los agroexportadores, eu falo monocultivos de principalmente soja, das monoculturas, trigo y soja, otros trigo eventos e que tantos son outros eventos transgénicos. que En el são Paraguay hoy transgênicos. tenemos No el Paraguai, temos hoje 95% de los cultivos de OGM 95% das de culturas monocultivos son transgénicos, ¿verdad? Y esto tiene un monoculturas são impacto transgênicas e gravísimo, isso ocasiona um principalmente en las grande comunidades que impacto, hoy grave estas nas comunidades comunidades. están siendo Hoje, expulsadas estas de su comunidades territorio, ¿verdad? estão Porque estábamos sendo hablando expulsas de desse seguridad, território. Estão ¿verdad? Y hoy expulsando estas essas comunidades comunidades porque falamos de están viviendo segurança. inseguridad porque Essas están comunidades não siendo têm segurança, expulsados de su territorio porque y están simplesmente siendo estão expulsando as expulsados comunidades con do seu próprio policías, con território. militares, ¿verdad? Chegam Por parte militares, de personas que polícia, quieren exército e adueñarse de expulsam ese essas territorio comunidades para para defender convertirlo en grandes as campos pessoas de soja y que de querem ganado, simplesmente ¿verdad? Que son transformar las esses territórios em principales campos de actividades pecuária e que plantação me de atrevo a soja. decir que son las responsables de la São essas pessoas deforestación y el responsáveis deterioro pelo de los territorios desmatamento e o deterioramento en el desses Paraguay. territórios no Paraguai. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en el Paraguay? ¿Qué estamos O que haciendo é que como fazemos no Sobrevivencia Paraguai? Amigos de la Tierra O Paraguay? que ¿Qué estamos estamos haciendo fazendo como aqui para tentar miembros de defender? la Federación Amigos de la Tierra Nós Paraguay? somos Que membro seguramente da Danilo federação va a hablar más e o Danilo falará um de pouquinho ese mais sobre trabajo isso, internacional y sobre esse regional que trabalho hacemos. Nosotros lo que interregional e hacemos es regional que acompañar realizamos. O que nós procesos fazemos é de acompanhar processos restauración
de ecosistemas monitoramento de processos, de con monitoramento compañeros y de compañeras restauração de campesinos, ecossistemas, com campesinas e companheiros e indígenas, ¿verdad? companheiras camponeses, Principalmente camponesas e indígenas. estamos fomentando Nós, la principalmente, o que implementación de queremos, o sistemas intuito é fomentar a agroecológicos, implementação de ¿verdad? sistemas Porque bien sabemos que agroecológicos, los sistemas agroecológicos son porque sabemos que os los sistemas sistemas que agroecológicos são restauran sistemas que territorio, ¿verdad? restauram La os territórios. agroecología que hace, Nós sabemos la que a agroecología agroecologia, o que ela enfría las faz? comunidades, ¿verdad? Y Ela aporta el simplesmente enfriamiento ajuda, del planeta con un esfria, proceso ajuda armónico, con un no proceso que esfriamento, digamos assim, do respeta planeta, los através de um territorios, que processo respeta la de biodiversidad y que harmonioso, por através sobre de um todo processo que respeita o restaura território e, territorio, sobretudo, um processo que restaura os rescata semillas territórios, nativas, um processo que comparte resgata semillas sementes nativas, nativas ou multiplica parte das semillas sementes nativas y nativas, por sobre multiplica todo essas sementes producen nativas alimento e, sano, sobretudo, produz para alimento, las alimento comunidades saudável, y alimento alimento sano saudável para as también comunidades para e los alimentos consumidores saudáveis também para urbanos, nós, ¿verdad? Que hoy consumidores, también consumidores tienen urbanos, otra os mirada y están quais hoje acompañando também estão fuertemente tendo este outra visão e proceso acompanham de restauración de territorios, de acompanham defensa de los de muito territorios perto a esses través de processos de la defesa e proteção dos agroecología, territórios ¿verdad? Que es através da nuestro eje agroecologia. principal de trabajo cuando hablamos É o de nosso justicia eixo principal de climática. trabalho. Tenemos que Quando hablar falamos em del justiça acceso al climática, devemos territorio, falar ¿verdad? sobre o Y ese acesso aos territorio debe ser un territórios. territorio E esse sano território tem que y ser um un território territorio saudável. E deve ser um principalmente território, que principalmente, ofrezca espacios de que ofereça aprendizaje espaço de las de comunidades, aprendizagem, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos, aprendizado das trabajamos, comunidades, nosotros no perdão, llevamos la receta, nosotros porque nós não construimos en levamos a forma receita. colectiva Nós queremos construir un de forma modelo coletiva. que Queremos restaure construir de forma territorio, un coletiva um modelo modelo que que restaure o recoja território, agua um modelo sana que para colete água beber, para saudável para producir poder y beber, por sobre água todo saudável para para produzir que e, tengamos sobretudo, agua en este que tenhamos água momento de potável crisis climática que ya neste momento estamos de tanta viviendo de hace crise mucho climática tiempo, que nós já pero estamos en vivendo. esta época Estamos vivendo se há muito está tempo, mas empeorando justamente durante essas los épocas isso está efectos de la piorando. crisis climática, porque ya Piorando no os hablamos efeitos de da cambio crise climático, hoy climática. estamos Já não hablando ya falamos de de mudança crisis climática. climática, Hoje estamos devemos hablando falar de de crisis crise alimentaria climática. y estamos hablando Devemos falar de de crisis crises económica y estamos alimentares, hablando de crises crisis en la econômicas salud e de la crise población, na ¿verdad? saúde das Porque nossas este populações. problema de la crisis climática Porque este atrae problema da crise graves climática problemas y trouxe consigo enfermedades vários hoy en el problemas, Paraguay y en la doenças región. no Paraguai e na região. Bueno, un poco esa es la visión que tenemos. Esta La é a justicia visão que nós climática también temos. tiene A mucho que ver justiça con los climática derechos, também tem muita con el coisa, derecho humano, con los tem muito derechos a ver humanos com y os con direitos humanos la defensa de los e defensores, com a que ya se habló que defesa hoy estos dos compañeros y compañeras defensores. que son defensores de la naturaleza están Os palestrantes fuertemente anteriores, amenazados, su defensores vida da están siendo natureza, já foi amenazadas y abordado. muchas Os de ellas defensores estão han sendo, desaparecido, ¿verdad? A muitos já causa morreram, foram mortos, de estão defender ameaçados el devido ao simples territorio fato y de de defender o seu defender território, devido ao la simples fato madre de estar tierra defendendo a Mãe y por Terra, sobre o todo meio defender ambiente ese e, acceso a sobretudo, los defender este territorios, ese acesso aos acceso a la territórios, alimentación y esse acesso acceso à a las semillas alimentação nativas, que e hoy también está defender siendo este acesso às sujeto sementes de nativas. control por parte de estas Isso está corporaciones, sendo ¿verdad? sujeito de Y controle por que está parte das causando corporações. estragos en nuestras Isso comunidades. está causando La estragos nas justicia climática es comunidades. posible, A la justiça justicia climática sim é climática lo possível. estamos A justiça haciendo y lo estamos climática nós practicando. estamos fazendo, Entonces, praticando. es un elemento fundamental Trata-se de um elemento para la fundamental defensa de los para poder territorios, defender para os la nossos defensa de los territórios, habitantes de ese para poder territorio y defender para os la habitantes defensa desses territórios del e planeta. para poder defender o planeta. Bueno, eso es Thank el you. Por aporte aqui eu que finalizo. quería dar. Isto é o Espero que eu que queria podamos mencionar, seguir Claire. Espero que debatiendo este possamos tema y seguir trabajando de conversando, forma debatendo esse colectiva, tema porque solamente el e trabajo trabalhando de forma colectivo, el coletiva, trabajo somente sinergico através va a do ser trabalho posible de que coletivo, esto através do trabalho realmente sinérgico, podamos instalar en los nós territorios y que poderemos se haga atingir os justicia. objetivos Bien decía María que e incidir nos hablamos de territórios. Assim, justicia eu ambiental, conversei no com a estamos hablando Maria, del punto de quando vista falamos legal, de estamos justiça hablando del punto de ambiental, vista não de falamos las de. necesidades de las Nós estamos comunidades falando das y necessidades es que lo que existem nas tenemos que comunidades. seguir E é impulsando. justamente nisso que deveremos seguir trabalhando e impulsionando. Thank you so much, Muito David. I obrigada, think you diz a really Claire, agradece ao Davi clearly set out this e kind segue of dizendo. the
the interconnection of Eu kind acho of que você water mencionou de crisis, forma food clara crisis, climate a crisis, kind of interconexão da health, and crise how all of these climática, things kind of alimentação, água, affect each saúde, other, and e the como tudo understanding isso this está much broader relacionado, e understanding of como kind of se afetam entre si. why É uma we cadeia. need to understand E compreender access to territory profundamente and to como healthy são os territory to be ciclos e por que important. It goes precisamos beyond just justamente ter acesso ao food production. território. This is E por que o about kind território é of importante? maintaining Porque this isso vai além da balance produção with de alimentos, nature né? and enabling a kind of Significa healthy, justamente manter o well-being, equilíbrio com a healthy natureza e lifestyle for those permitir within the community. que Um, haja um I would estilo de like vida to come saudável to para you, todas as comunidades, Davi. Danilo. So you are the Danilo, eu a quero perguntar para philosopher from the você. National University of Colombia and a Você é regional filósofo da facilitator Universidade for the Nacional da Friends of the Colômbia, Earth, Latin é facilitador America and the regional de Caribbean. Amigos de la Um, Tierra, I would da like América to pick Latina e up do on one of Caribe, the themes that ALC. kind of come Eu gostaria de through perguntar very para você, Danilo. strongly in the previous panelist presentations, and that's both this kind of the conceptualization, the understanding of environment and Referente climate ao justice within conceito the Latin ou a American compreensão region da justiça actually climática is something ambiental na that's região da América Latina, that Danilo, it's different to the conceptualization of it in other é parts of the diferente world. And I wondered if you ao would be conceito able to que há speak em both outras to partes do mundo. Eu gostaria de kind of saber se você how poderia dizer para nós sort of how do you work with other regional como é que organizations about these você kind of trabalha com outras questions organizações regionais when some of those understandings or conceptualizations are slightly sobre esses different. temas, And I'd also like se realmente if esses you conceitos são would diferentes. like to kind of E eu comment gostaria on de saber some de of você a também, lot of Danilo. what your the panelists are Será que talking você poderia about is comentar para comes nós back to sort of que muita some coisa of já the foi economic mencionada models of referente ao que global os food outros production palestrantes and some abordaram? of these Modelos econômicos, kind of produção de much bigger alimentos, social defesa da models which are cosmovisão. creating some E of estes these modelos sociais environmental que são pressures within maiores, the Latin American region, modelos que estão both in terms criando of estas pressões ambientais na região some da of América the Latina, pressures in terms of kind of food production, em termos de algumas some of the pressões. monoculture, and we know this Por exemplo, a comes from produção de both alimentos, pressures a on things like monocultura. biofuels, but we also know that it's Sabemos que pressure on isto kind of surge feed das for cattle, pressões pelos a lot biocombustíveis, of the times for consumption, not within the alimentos para o gado. not within the region. So how do you kind of reflect on some of those kind of regional dynamics? E muitas vezes outras culturas, plantações que não são amigáveis com o meio ambiente. Como é que você analisa tudo isso? Como Muchas vocês gracias, enfrentam e Claire, y trabalham? buenos días, tardes Muito y noches a las obrigada, personas Claire. que nos Bom dia, boa escuchan y nos tarde, ven boa desde noite para diferentes as lugares del pessoas que mundo. estão Muchas aí nos 4 cantos do por la mundo. invitación. Quero Yo, agradecer a primero que Fórum todo, resueno CIF por este absolutamente con convite. algunas cosas que planteó Sandra, Bom, igual que eu estou de plantearon David, acordo Ideval, María com o Cecilia. Davi, Y Ideval, en Sandra, lo que Maria planteaba Cecília. Estou de Sandra acordo com várias Judith, coisas. E, resueno sobretudo, completamente o que a con Sandra su disse. perspectiva Estou de relacionada acordo com a con la perspectiva dela, fase neoliberal a del qual está capitalismo relacionada que com a nos fase da neoliberal do cuenta de lo que es la capitalismo, injusticia o que nos en términos mostra de lo o, ambiental. Porque yo o creo que tamanho es da más injustiça no que fácil se refere a definir termos la ambientais, injusticia porque é ambiental que muito la mais fácil justicia definir a ambiental. En injustiça tanto, lo que ambiental do que a vemos en el justiça día a día ambiental. es la historia de las Tanto no que guerras y de las vemos, né? Podemos hambres, ver no dia a dia a história da producto guerra, da de la fome. injusticia Tudo isso é fruto ambiental. da Y injustiça en ese ambiental. É o sentido, que yo creo mais que desde nuestra visión como amigos sobressai. de la Tierra de E eu América acho Latina que y el através da Caribe, nossa hemos visão venido Amigos da Terra, también da América Latina e discutiendo do Caribe, conceptualmente nós temos porque consideramos discutido que de esa forma discusión conceitual, porque conceptual achamos que es essa discussão fundamental conceitual, siempre que ela é muito parta de la importante, sempre e praxis y de la quando experiencia surja y la realidad da de los pueblos, experiência e da porque es muy realidade dos difícil povos. basarnos en É muito discusiones difícil que conceptuales nos cuando no baseemos em dependen de las discussões prácticas, cuando no conceituais, dependen de quando não dependem experiencias das de la praxis práticas, quando concreta não de la vida de los dependem da pueblos. experiência, da Y a prática veces se pueden concreta generar da vida dos conceptos povos. solamente Muitas desde vezes nuestras podem ser cabezas, que gerados pueden ser conceitos en através das algunos nossas casos muy mentes, que inteligentes, podem pero no ser, em algumas relacionadas con las vezes, conceitos prácticas inteligentes, concretas. mas não Y en ese relacionados com as sentido, práticas completas. E nosotras hemos referente a venido isso, también nós temos discutiendo lo também ambiental y la discutido justicia a parte ambiental e directamente a parte da relacionado justiça. Tudo isso con diretamente la relacionado relación de intercambio com a orgánico entre relação los de seres intercâmbio humanos y la orgânico entre os naturaleza. seres Y humanos e a creemos que natureza. ahí E nós no en achamos esa, que no en la división justamente de seres aí humanos y la naturaleza, não significa a sino divisão de más seres bien humanos e como una natureza, mas naturaleza en bem la que nos significa transformamos uma como seres natureza onde nós humanos nos al transformamos transformar como la seres naturaleza humanos, externa a nosotras y quando a nosotros. transformamos a Y eso nos natureza parece clave externa. porque
E en é ese chave para nós intercambio isso, porque através que hacemos deste los seres humanos como intercâmbio parte de la que nós, seres naturaleza, con la humanos, fazemos naturaleza como externa a parte da nosotros natureza e y com a a natureza nosotras, externa que existe entre nós, utilizamos como herramienta de ese nós intercambio el podemos trabajo. utilizar como Y en ferramenta eso quiero ser desse enfático porque intercâmbio o es trabalho. el E quero trabajo enfatizar el que isso, nos porque permite justamente é o trabalho dignificar o nuestra qual vida, nos transformando la permite fazer naturaleza com que para a nossa nuestra vida seja digna, dignificación o transformando a acabar con natureza nuestra para que vida, sejamos dignos, ou simplesmente transformando acabar la com a nossa vida, naturaleza de una manera transformando a que es la natureza de uma explotación. forma que Y seria uma creemos que en eso está exploração. hoy el mundo de las E empresas achamos que transnacionales como justamente agentes está centrales aí o del mundo capitalismo e as y empresas como como agentes agentes do que llevan a capitalismo, lo agentes que centrais do me capitalismo preguntas en e segunda instancia, agentes Claire, que me que es levam a outra a una pergunta, Claire. visión del Uma planeta pergunta y e uma nuestra región de visão do América Latina y el planeta Caribe e da nossa como un região da lugar América para Latina e do Caribe, explotar a través enxergam de isso como um lugar para ser la explorado agroindustria, a través através da de agroindústria, el modelo através minero energético y do el modelo modelo agroindustrial. Y mineiro, eso yo creo que es energético central e a ponerlo en agroindústria. discusión cuando É central vemos colocar isso em una discussão. de las regiones Quando más vemos uma das biodiversas del regiões mundo mais y un país como biodiversas do mundo Brasil, en e el vemos um que país, en por exemplo, pocos como o años Brasil, se vuelve a onde em caer poucos anos se en cifras transforma, de inseguridad volta a alimentaria, cair con toda em la capacidad cifras de de producción de insegurança alimentar, alimentación de com un toda a país como capacidade Brasil, de o un produção país de como alimentos Colombia, de o um un país país como o como Brasil, ou México, Colômbia, ou que en última México. As instancia llegan a cifras esos niveles por alimentares são modelos baixas políticos que e favorecen chegam a esses la níveis através de participación de modelos las empresas políticos que favorecem a transnacionales como participação agentes das empresas centrales transnacionais como agentes de entregar centrais, supuestas agentes soluciones que son centrais para falsas a entregar través de la supostas soluções que são agricultura falsas, através da climáticamente falsa inteligente, a agricultura través de supuestas climaticamente nuevas inteligente. tecnologías Entrega isso através de que novas tecnologias acumulan que para el capital, supostamente acumulan para acumulam para o agentes capital, particulares y acumulam le para quitan a agentes la particulares posibilidad a e la gente de comer. retiram a Le possibilidade das quitan la pessoas de posibilidad se a la gente alimentarem, de tener eliminam a lugares para possibilidade de que as cultivar pessoas y tenham le lugares quitan para la posibilidad plantar a la e gente eliminam de vivir con los eliminam medios de a subsistencia y possibilidade en de que los as espacios pessoas vivam socialmente com meios de construidos que subsistências e históricamente los espaços socialmente pueblos han construídos generado. que Eso de una historicamente foram parte. Y con gerados pelos respecto a cómo povos trabajamos ancestrais. Isso por uma nosotros parte, con e otras sobre como nós organizaciones, con trabalhamos com otros outras espacios organizações, en la región, sobre me como trabalhamos parece com espaços na genial tu região. pregunta, Claire, Eu achei porque fantástica nosotras essa y pergunta, nosotros desde Claire, porque Amigos de la Tierra, nós, América Latina y el amigos Caribe, de la hemos Tierra, entendido que la única manera de nós, construir através do nosso la justicia projeto, ambiental compreendemos que a es única forma en de la construir a alianza con justiça otras ambiental economías, es é en la se alianza con la aliando vía com campesina outros, essa internacional, aliança es com en os la alianza con la camponeses, Marcha Mundial de las é Mujeres, es en la através da alianza aliança con la com a Central, luta com as mulheres, Confederación Sindical é de através da Trabajadoras y aliança com Trabajadores a de las Américas. Confederação Es decir, Sindical de es en la Trabalhadores e alianza Trabalhadoras da con América, ou esos seja, movimientos através sociales da que aliança com también estes tienen movimentos sociais, visiones os de lo quais também ambiental têm incorporadas en su visões do quehacer ambiental diario, en incorporadas el no seu quehacer del dia a dia, trabajo, en el quehacer no de dia a la dia do lucha por la trabalho, justicia no de dia a género y dia el da luta pela desmantelamiento del justiça de patriarcado. gêneros Es e ahí a donde eliminação do constituimos la patriarcado. posibilidad É de aí caminar juntas onde y juntos. construímos a possibilidade de Y que en ese caminhemos sentido, juntos. en ese E espacio de cómo referente a trabajamos con isso, esas neste alianzas, espaço, sobre como trabalhamos nuestra com essas base es la alianças, a nossa construcción de la base é a justicia ambiental construção siempre da ligada a justiça la ambiental, justicia sempre social, unida à económica justiça y social, de género. econômica No e de creemos que haya gênero. posibilidad de construir Não justicia acreditamos ambiental que si exista no a existe possibilidade de la construir justicia justiça ambiental en se não lo existir económico y en el justiça no género. social, no Entonces, econômico e no es sobre gênero. todo un intercambio de Sobretudo, se trata saberes de um y de intercâmbio de experiencias saberes e de que nos permite experiências, os trazar quais nos objetivos permite políticos traçar conjuntos a objetivos partir de la políticos de forma confianza y el conjunta a trabajo partir da concreto confiança en e los do trabalho espacios de concreto, incidencia nos política, en los espaços espacios de de incidência formación política, política y nos en los espaços de espacios en formação los que política e nos entendemos que espaços onde podemos compreendemos aportar que nós desde una visión de podemos lo ambiental aportar amplia através de y uma desde una visão do visión de lo ambiental ambiental ampla en e de uma disputa frente al visão do modelo neoliberal y ambiental las empresas transnacionales. disputando entre os modelos neoliberais e transnacionais. Thank you so much, Muito obrigada. Danilo. And just a reminder to those Muito of obrigada, you Danilo, that diz a Claire. are Gostaria de are lembrar a joining us that todos there's que estão going to se be a unindo a esta chance to put sessão some of your questions to the panel. So que vocês please do podem put enviar as suas questions in the perguntas no chat in chat. whichever Contamos com um language you serviço de feel most interpretação comfortable simultânea. with, Vocês podem and we'll enviar no try and ask as idioma da many sua as we can. preferência. Na parte de We baixo have da tela about tem um half an símbolo hour left, mundo. and I'd really Vocês like cliquem to e escolham o idioma da encourage you, sua if you have preferência. questions, to put them in early, Tentaremos so responder that we todas can as cover them perguntas. all. Temos meia hora. Por
favor, Sandra, fiquem I à would like vontade, to come enviem back suas to you in the perguntas através do meantime chat. to
A ask really how Sandra your gostaria de perguntar para organization você, is diz a Claire. trying to use the concept of Como é que a environmental and tua climate justice in organização some está of its kind tentando of usar conceitos in de some of justiça its climática advocacy e to kind of ambiental create change either in para local policies or defender, in regional para criar uma policies or mudança even at the a national nível level? local, políticas How locais, ou have you talvez been using regionais this ou concept, nacionais. and do you feel that it is Sandra, gaining kind como of vocês têm traction usado este conceito within the e se policymaking está space ganhando um pouco de in atração Guatemala? esse conceito dentro do espaço de formuladores de política, Sandra? Muchas Sandra, a gracias. palavra é sua. Bueno, yo primero obrigada. creo que Olha, debo mencionar de eu que acho que primeiro lamentablemente quero tenemos mencionar que, una, infelizmente, podríamos decir, un abordaje temos uma muy abordagem, digamos limitado, assim, ¿no? De este que é muito concepto limitada sobre este visto conceito, desde la, podríamos decir, visto desde la administración pública, ¿verdad? da Desde administração las pública, entidades de justicia, das podría decir entidades de que es justiça. casi nula, ¿verdad? Praticamente é Por quase ejemplo, nulo, zero. tenemos Por exemplo, nós temos una política marco de cambio climático uma desde hace política muchos años que quadro ha de mudança tardado un montón para climática. que pueda Uma salir un política, né, plan de que acción y foi luego aí muy lançada há muitos recientemente en anos abril del para que houvesse um plano de 2022 ação que e ya em hay abril un de acuerdo gubernativo 2022 sobre el tema del houve um Fondo del Cambio acordo sobre Climático. o tema Y luego de resulta que fundos para a mudança tenemos climática. también un acuerdo E de bom, Escazú en e el que temos um Guatemala no acordo lo ha da Escazú, ratificado. Entonces yo quería que a mencionar esto Guatemala porque não tenemos ratificou. Eu gostaria de prácticamente mencionar isso el porque nós temos abordaje praticamente desde este punto de las a entidades abordagem gubernamentales muy deste limitado. ponto das Al entidades contrario, creo yo governamentais é que muito limitado. se vuelve todo lo contrario de lo que se impulsa desde la Eu justicia acho que climática en el marco acontece de tudo o contrário de do que é la cantidad impulsionado de da licencias de justiça explotación, ¿verdad? Que hay en climática, a Guatemala y quantidade de licenças de ese exploração que modelo existe na Guatemala. capitalista que tiene E que este ver modelo con capitalista monocultivos, caña de tem a ver com azúcar, monocultura, aceite de cana-de-açúcar, palma, banano, azeite de dendê, banana, también todo el tema de las também o tema hidroeléctricas, todo das el tema de minerías a hidroelétricas, cielo abierto, todo o tema y de en donde garimpo, muchos de los funcionarios onde públicos son muitos dos parte, ¿no? funcionários públicos, eles de este simplesmente fazem impulso de estas parte empresas. Yo hago énfasis en eso porque deste impulso dessas lamentablemente empresas. tenemos en Eu quero Guatemala frisar isso mucha porque, infelizmente, persecución na de los líderes Guatemala y temos lideresas, así muita como en la perseguição dos región, ¿no? líderes, O sea, assim como em somos toda a una região. región muy Nós peligrosa, somos uma região muito perigosa, podríamos decir, líderes y lideresas uma asesinados y região com encarcelados, líderes y eso assassinados, también nos presos, llama a nosotros a perseguidos. un abordaje, Isso creo yo, nos basándonos convida dentro de a que todo el façamos uma planteamiento que hace el abordagem pueblo indígena. Entonces nos baseando-se, abocamos sobretudo, no prácticamente núcleo, a a proposta dos los povos convenios indígenas. internacionales del Então, nos derecho de los concentramos pueblos praticamente nos indígenas y desde convênios ahí hacemos internacionais de direito dos povos prácticamente un indígenas e, planteamiento a partir de político, então, ¿verdad? Un fazemos uma proyecto proposta político política. de los pueblos indígenas para Armamos uma poder hacer proposta y política seguir com os povos resistiendo indígenas en para poder la fazer e defensa seguir por sus resistindo territorios, por el na agua, defesa pelos seus y de esa territórios, na defesa manera es pela que água. acompañamos a las E é comunidades. assim que Se nós podemos acompanhar as vuelve comunidades. tal vez no tan agradable, ¿verdad? Se transforma Para algo não las tão entidades agradável para gubernamentales, as porque entidades como ya decíamos, governamentais, porque, no como já es algo que dissemos, les favorezca, ¿verdad? Porque não é están algo que os ellos favoreça, siendo parte de porque eles de estão, esta falta de digamos, derecho sendo que las parte desta comunidades tienen. falta de Por direito que as ejemplo, comunidades tenemos têm. una muy recientemente que tenemos ahorita muy Temos clara, uma es que foi una lançada há minería a pouco. cielo abierto que está en el Cerro É Blanco, que está en el garimpo, área uma mineração oriental a céu del aberto, país, mineração, desculpe, y el pueblo, Cerro el Blanco é o nome, 87% del e pueblo de Asunción Mita, 87% que es uno de da los municipios, comunidade de dijo Assunção que Mita, no que é estaba dos de acuerdo en la municípios, consulta, não ¿verdad? Que es estava de una práctica acordo que com estamos isso. promoviendo en las consultas É comunitarias uma prática que ante estamos estos promovendo nas modelos consultas extractivistas. comunitárias antes da Pero implementação destes uno de los modelos interesados, de extrativistas. los primeros Somos tres uma das pessoas interesados interessadas, en dos primeiros três legitimizar interessados em legitimizar esa consulta que se hizo a la comunidad, o es el essa presidente de la consulta
mineración, é o ¿verdad? O sea, presidente da República, tenemos é el dos presidente interessados na Yamatei, implementação ¿verdad? Que dessa ahorita mineradora. tenemos serios Temos o problemas y presidente, conflictos aquí com o qual temos sociales vários muy problemas e fuertes conflitos en sociais relación muito a los fortes, altos niveles de conflitos corrupción que relacionados hay a en las altos entidades níveis públicas y que están siendo parte de de esos poluição, modelos extractivistas que están corrupção, violentando los desculpe, derechos de los pueblos que indígenas y de fazem la parte población en destes general, modelos ¿verdad? extrativistas Entonces, que estão nuestro violentando os planteamiento povos es más indígenas a e la defensa, comunidade em es más al geral. A nossa empoderamiento de las proposta comunidades, de é las que haja mujeres, en donde empoderamento das están en comunidades, das realidad mulheres, desempeñando un papel fundamental os como quais desempenham um papel promotoras de esa fundamental. defensa de su As mulheres cultura são y de sus formas de promotoras vida, ¿verdad? na Para poder defesa da sua conservar cultura e los formas de modos vida, de para vida poder que todavía conservar existen os en las meios de vida que comunidades, para existem ainda cuidar nas también comunidades, la para poder biodiversidad y cuidar lo também poco da que hay. Dentro biodiversidade de e do esta pouco que turbulencia existe. política que Dentro hay a dessa nivel turbulência Guatemala, política que existe na el Guatemala, Congreso de la República en o este Congresso da momento está República, analizando la atualmente, ley de está semillas, analisando as ¿verdad? leis de Entonces, sementes, está tratando de limitar a está los pueblos tentando indígenas de las limitar os povos semillas indígenas, de miles de años para poder limitar as todavía sementes de milhares e milhares de violentar anos, aún más su para derecho y poder limitarlos, violentar ainda mais ¿verdad? os A tener direitos e este acceso a alimentos que limitá-los ellos a que tenham normalmente ya acesso a esses alimentos que producen con sus eles há, conocimientos y sus sabidurías. há Entonces es un milênios peligro, al produzem com final seus se conhecimentos e vuelve para sabedorias. No fim nosotros das contas, esta cooptación del é Estado um que tenemos en perigo Guatemala, un peligro essa proposta para las que temos na comunidades y Guatemala. y Isso é um una perigo para as violación, comunidades pero e trata-se ya de uma muy violação visible, ¿verdad? muito Desde este visível punto de vista de los derechos de los pueblos dos indígenas y de la direitos dos población. povos Entonces, indígenas e da es população. creo yo, un trabajo fuerte de defensa y de É resiliencia y um de trabalho muito resistencia, forte de ¿verdad? Que defesa, hay desde la resiliência e población. resistência Y yo que creo existe que na cómo lo população. han ido asimilando las E eu comunidades, yo acho que, creo que como as hay comunidades têm un assimilado punto isso, importante que hay que eu acho que existe um reflexionar, ponto y es que importante esos que devemos modelos refletir. capitalistas É o también han fato de que creado esses mucha modelos división, capitalistas também ¿verdad? criaram muita Comunidades en divisão. donde existe, por ejemplo, una Divisão nas minería en comunidades, onde donde existe, por hay exemplo, uma cierto mineração, número de personas que son onde parte existe como certo número de trabajadoras de pessoas que fazem estas parte como empresas y trabalhadoras otro dessas grupo que empresas de defiende su mineração, territorio, e su outro grupo agua que está y defendendo o sus território, bosques, defendendo a en sua água e as realidad suas ha florestas. causado un confrontamiento Eu acho que essa que no divisão tem es sano para causado las um comunidades, pero que confronto que não también é la saudável para as población que está a comunidades, favor de la mas minería também a população o que de está a las favor da hidroeléctricas mineração ou eh, das hidroelétricas no han logrado, não podríamos decir, conseguiram, digamos assim, visibilizar las grandes afectaciones que esto ter tiene a para la salud ideia y das para la grandes afetações biodiversidad que isso gera para a de su saúde e para a entorno. Entonces ahí es biodiversidade donde do seu miramos nosotros ambiente. un trabajo E é todavía aí onde fuerte nós y de lucha, vemos ¿verdad? uma Entre las lacuna, comunidades a de trabalho nivel, forte e podríamos luta decir, dentro das comunidades, intercomunitario, a nível intermunicipal, intercomunitário, interdepartamental. Esa intermunicipal, fuerza es la que se interestadual. trabaja para que Esta pueda haber más força, unión en eu Guatemala. acho que é aí onde devemos trabalhar para que haja mais união na Thank you Guatemala. so much, Muito obrigada, Gisaclera. Sandra. Muito obrigada, Sandra. Ideval, maybe I can come to you as well Ideval, eu to gostaria de ask perguntar para how are você. you trying to operationalize some of these concepts within the work Como that you vocês do? estão How is it tentando useful? I mean, operacionalizar esse Sandra conceito no talked trabalho que about vocês advocacy, desenvolvem? O quão resistance, útil? resilience as A Sandra being já some of the falou sobre a core strands, defesa, and also resiliência, some of this resistência, advocacy como is uma direct, das but partes actually some of it is principais. about E empowering também local esta defesa é communities to direta, mas também refere-se challenge a what is empoderar as happening comunidades within kind of locais e as wider public mulheres para policy. desafiar, How do enfrentar o que está you kind acontecendo of no que se operationalize some refere of às these políticas concepts públicas. or some of these E Deval, issues como around poder climate justice operacionalizar estes conceitos ou practically, estes temas either as an organization em yourself torno or à within the justiça communities that you work climática with a to nível try and prático, seja actually como organização ou dentro das m- comunidades com as quais change, você I guess, trabalha, what's happening, because para I guess poder what we're hearing a verdadeiramente lot is mudar o que está this is really acontecendo. difficult. This concept is Porque understood, o que eu but estou escutando é muito there's some difícil. Este much conceito entende-se broader, I guess, claramente, este economic conceito entende-se and como justiça social climática, mas and political digamos que challenges existem outras to actually implicações getting envolvidas, change implicações happening econômicas, in sociais e practice. políticas para que possamos ter uma mudança real. A palavra é toda sua, Ideval. Ideval, nós não estamos te escutando.
Nós não estamos te escutando. Eu acho que está no mudo. Ó, tentemos novamente. Não estamos te escutando. Consegue me ouvir agora? Ah, sim. Então, a gente atualmente, né, a gente atua no sul, na região sul do estado do Amazonas aqui, mas essa região, ela é fronteira com o estado de Rondônia. E no estado de Rondônia, a gente tem muitas organizações comunitárias e indígenas, né, que surgiram inclusive junto com a Canindé, que são organizações que se estruturaram, né, que têm uma capacidade muito grande de estar levando o que eles puderam, né, aprender, né, nesse mundo de movimento, eles podem levar, inclusive, para essa região do sul do Amazonas. E o que a gente tem feito é um intercâmbio mesmo dessas comunidades, né? No sul do Amazonas são povos muito mais isolados devido à estrada, né, que é a Transamazônica, a região da Transamazônica. É, e é muito difícil, né, o acesso deles à cidade e tudo mais. E existe um contexto muito específico. E uma das formas que a gente tem buscado, né, para empoderar essas comunidades, muitas das vezes trazendo, por exemplo, a Associação das Guerreiras Indígenas do Estado de Rondônia, que as mulheres indígenas daqui, né, formaram uma organização e com isso elas começaram, né, a crescer muito as ações delas e hoje em dia elas podem ir até essas comunidades do sul do Amazonas, falar, né, levar muitas das vezes opções que as mulheres nessa região do sul do Amazonas, muitas das vezes é, que estão aí muito sofridas pelo machismo, né, pela coisa do patriarcado mesmo, que é muito mais forte na região, e você vê que essa troca de amizades mesmo que elas acabam fazendo, você vê aí que elas se empoderam mais, que elas começam a ocupar também espaços de destaque mesmo, né, dentro das comunidades, ou mesmo nas cidades, né, do entorno dessas regiões. Então, assim, através do movimento da juventude indígena de Rondônia também, a gente tem atuado, né? A gente atua com o movimento das guerreiras indígenas, com o movimento da juventude indígena, e através disso a gente traz, né, não só essas mulheres, mas os jovens e também essas lideranças que estão aí se formando, como a Chai Suruí, por exemplo. A gente tenta fazer uma conexão maior com essas lideranças que são inspiração muitas das vezes para os indígenas, né, no contexto de indígena que eu coloco aqui, que é o que a gente trabalha. Isso faz muita diferença, você ter ali alguém que eles possam enxergar nesse local de destaque, né? Que você, hoje em dia é muito difícil você ver um indígena ocupando, pelo menos no Brasil, né? É muito difícil ver um indígena ocupando um cargo, né? Hoje você tem aí, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, você tem, mas ainda assim é uma coisa que não é, existe uma estrutura, mas o Estado não dá condição para que eles possam atuar de forma eficaz. No sul do Amazonas, a gente tem muitos casos de desrespeito aos direitos humanos, né, quanto às mulheres, ainda mais dentro das comunidades, né, a região que ali tem o povo Tenharim, o povo Parentintim e o povo de Arrui, existe muita violência contra a mulher, existe muito abuso sexual, existe muita coisa assim ainda contra as mulheres na região. Então, assim, muito recentemente, a Elda de Arrui, né, que é uma liderança da região, me ligou desesperada porque uma parente dela tinha sido violentada sexualmente. E ainda assim, ainda foram ameaçar ela na casa dela. Então, assim, a gente está muito próximo disso, é a gente também ser um ator direto ali naquele momento, né? Porque a gente tem um advogado, né? A gente faz também advocacy, inclusive em brigas contra grandes empresas, né? Por exemplo, a JBS, a gente atua de todas as formas, tanto como pessoa, como com os advogados que a gente tem, que muitos deles voluntariados, né? Então, assim, a gente busca tentar atingir de todas as formas essa justiça, né? Tanto empoderando a comunidade, quanto de fato indo lá e levando muitos atores que às vezes chegam a invadir os territórios, né? Degradam, fazem mineração, fazem pesca predatória, invadem
A gente está atuando, então, de todas as formas para, né, levar essa justiça nas comunidades, né? E principalmente empoderando aquele indivíduo que vive dentro da comunidade para que ele próprio possa sair da sua comunidade e brigar pelo seu território, brigar pelo seu modo de vida, né? Que seja respeitado isso. Thank you, Ideval. Muito That was really obrigada, interesting Ideval. to hear about this kind of information exchange Interessante and the escutar o seu lessons ponto learned de and how vista you kind of sobre empower este people to intercâmbio sort de of defend informações, their lições land. And aprendidas I was em como wondering how empoderar as much, I mean, pessoas given para que where elas the possam Amazonas defender o is and that território. it sits at the kind of, Eu you perguntava know, o quão that it grande é o borders, Amazonas it's got many kind of sort of it's e tem transnational in divisas, terms of muitas fronteiras its nacionais e placement. How internacionais far do you see differences between e sua or localização. collaboration even Quantas between diferenças the different, existem I guess, national entre a governments colaboração e that qual é all a have an interest colaboração in the Amazonas entre os and how diferentes much governos is that nacionais affecting the work que you todos do, têm um interesse, digamos or assim, no Amazonas. is that an O quanto isso opportunity está or is afetando o that trabalho que vocês another realizam. risk in terms Ou of some seja, of você vê isso these como uma questions around oportunidade justice? ou um desafio no que se refere a esses temas de justiça ambiental e climática? Então, a região que a gente atua, ela não tem fronteira direta com... Porque é isso, o estado do Amazonas é gigantesco, né? É muito grande o estado do Amazonas. Então, assim, a região que a gente atua, ela faz fronteira com o estado de Rondônia e o estado do Acre. Então, ela não chega na fronteira. O estado de Rondônia, onde a gente atua, ele tem ali uma proximidade faz fronteira com a Bolívia, né? E a gente não tem, a gente vê como uma oportunidade muito grande mesmo, né? A gente juntar essas forças, né, como aliados, mas a gente não tem proximidade, né? Não existe essa proximidade com a Bolívia, por exemplo. Mas é um ator que poderia ser muito, né, favorecer muito a proteção, né, dessas unidades, dessas terras indígenas aqui da região. Thank you. And maybe that Obrigada. one of the comments that you made there, and maybe I can turn to either dos Maria comentários que você Cecilia or fez. David to comment on this, was really Desculpe, about how a que a lot Maria of the people Cecília ou working que o on these Davi questions fizeram are doing so sobre as como volunteers. muitas das pessoas trabalham em And todos esses I'm temas, interested in how seja much temas funding comunitários, e eu you gostaria de feel saber is available to support this quanto, work. referente ao How much do you financiamento, feel you can quanto get financiamento access to vocês acham que está resources, disponível I para guess both monetary ajudar nesse resources trabalho? and O quão human vocês têm resources in order to acesso a support the recursos work that monetários, your verba organizations do e recursos on humanos também para poder environment and apoiar o climate trabalho que as suas justice? organizações estão How visible desenvolvendo em is justiça it, and climática e ambiental, how, recursos. yeah, E o quão visível how está? far do you feel that the needs of the different communities or the different kind O of quanto policy vocês needs are sentem que as being met comunidades with sort of das comunidades ou as resources necessidades and das funding? políticas estão conseguindo ajustar Either e Maria trabalhar com os Cecilia or recursos que David, vocês you're têm very welcome disponível? to comment on Maria this. Cecília ou Davi, qualquer um dos dois podem responder a esta Si me pergunta. permites, David, por favor. Mira, creo que tenemos básicamente tres Olha, eu fuentes acho de que recursos, basicamente ¿no? temos três Los fontes de provenientes del recurso, Estado, los de la cooperación internacional y los recursos propios, estados, lo né, do Estado, autogestionario. recursos próprios, Lo que internacionais. predomina en Bolivia ahorita en las organizaciones O que sociales, predomina na bueno, al menos Bolívia, con las nas que estoy más en organizações contacto, sociais, estoy pelo menos com as trabajando, quais eu estou em regantes, algunos contato, com as quais eu comités de trabalho, agua, comitês de es la água, enfim, autogestión, ¿no? Sí a se obtienen autogestão. algunos Os pequeños recursos, sim, recursos de alguns pequenos contraparte, recursos são que son a obtidos. veces donaciones de otras Muitas organizaciones vezes no são doações gubernamentales, de no outras de los estados, organizações não porque la governamentais, não cooperación dos normalmente es estados, de estado a porque a estado cooperação y no geralmente llega é a de estas estado a estado organizaciones e pequeñas, não entonces chega ahí se até da estas otro pequenas tipo de organizações. alianzas con organizaciones Então no aí gubernamentales surgem a outras nivel alianças com internacional, a organizações veces não governamentais a Canadá, nível internacional, muitas vezes o Estados Unidos Canadá, o Estados Europa, que Unidos apoyan estos ou pequeños a Europa, esfuerzos que con pequeños apoiam montos estes para pequenos construir esforços
una com pequenos batería de baños montantes para poder ecológicos en una construir escuela en Cochabamba, ¿no? Y banheiros ecológicos em uma que se escola em construye con Cochabamba, por trabajo exemplo. comunitario, con aporte Tudo isso construído voluntario de algunos através de ingenieros, pero que apoio está voluntário de diseñado para engenheiros, comunidade, mas está cosechar projetado lluvias, para poder hacer un uso para eficiente del coletar agua. água da A veces chuva, se fazer combinan con uso proyectos de eficiente riego, ¿no? da Lo água está trabajando de mucho la Fundación chuva, Abril con el muitas compañero Oscar vezes Olivera. irrigação. Eso por un lado, ¿no? Ese tipo de Isso por uma financiamiento, y parte, como te tá? digo, Esse es tipo muy de pequeño, financiamento pero se pueden hacer é pequeno, pequeños proyectos que mas muestran podemos que es realizar pequenos posible otra projetos que manera de gestionar demonstram el que é recurso con possível participación trabalhar, de la comunidad, gerir o con recurso com a involucramiento, que participação puede da ser sostenible, comunidade, etcétera. envolvimento, que De pode ser parte del sustentável, Estado y de la etc. cooperación Mas por internacional, parte do lamentablemente Estado e los da cooperação recursos son internacional, muy infelizmente, os limitados. recursos são Primero que poucos en e Bolivia limitados. Primeiro que tenemos na el Bolívia nivel nós central, temos tenemos 9 o nível departamentos y central, más de temos 9 330 municipios, departamentos e mais alrededor de de 330 337. municípios. De esos, 337 el presupuesto aproximadamente. nacional Dentre está eles, o concentrado un orçamento 80% en el nivel está central y concentrado 80% aproximadamente a un nível central 20% del e presupuesto aproximadamente nacional se 20% está distribuye concentrado no a orçamento los nacional. municipios. A Imagínense verba 330 nacional é municipios con distribuída, 20% de imagine, presupuesto, más 20% de universidades y orçamento, gobernaciones. mais Entonces, realmente los universidades, recursos son governos, então mínimos, ¿no? os recursos são poucos, a Y no alcanzan para distribuição é desarrollar mínima. muchas veces E ni não siquiera dá acciones de para emergencia, como desenvolver, ahorita muitas que vezes, nem los sequer ações de municipios, emergência, una como há tercera parte de los pouco, municipios de uma Bolivia terça se han parte dos declarado en municípios da emergencia y Bolívia algunos en declararam em estado de desastre por emergência las e em sequías alguns que em estamos estado de sufriendo. desastre Una pela tercera época de parte, más de estiagem 130 seca. municipios Mais de en las 130 últimas municípios declararam semanas. estado de emergência nas últimas semanas. El día de ayer se ha reunido el Consejo Ontem, Nacional de o Autonomías Conselho y ha Nacional de declarado Autonomia que se van a crear reuniu un e fondo declarou que que va a criará prestar fundo que recursos irá para atender la crisis emprestar climática y para recursos para atender el atender a agua. crise climática e Ahora atender a habrá que água. ver cuáles son los criterios de Agora, préstamo temos de que esos ver quais são recursos, os ¿no? critérios de Y qué municipios empréstimo van a desses poder recursos acceder a estos e quais fondos o qué municípios poderão ter instituciones. acesso aos Creo que va a fundos ser muy e o que limitado deveremos pagar depois dos y por juros la desse capacidad de empréstimo, entre endeudamiento de muchos de aspas. estos. E a capacidade Y de la cooperación endividamento internacional muitos não têm. lamentablemente no puede E a llegar cooperação ni a los internacional, municipios ni a las infelizmente, organizaciones não sociales, pode sino es chegar a nem aos través del municípios nem a filtro del nivel organizações central sociais, que va somente chega através do canalizando los filtro central, o recursos qual canaliza os directamente a recursos favor de diretamente, que vão a municipios favor más de afines al municípios gobierno que que son estão del mais partido de relacionados ao gobierno, governo, que são do partido lamentablemente. do governo. Y Infelizmente, esta isso que acontece. A discrecionalidad verba en el chega a manejo de eles. los recursos es E o manejo injusta, dos ¿no? Porque hay muchos recursos é municipios que injusta. no son del Muitos oficialismo, pero que municípios que requieren não los são do recursos. oficialismo, do Las partido, ONGs que mas son más precisam de críticas a las recursos. políticas del As ONGs que gobierno são no mais pueden críticas às recibir políticas do recursos, están muy governo, não podem limitadas. receber Entonces, recursos. Está limitado o creo que recebimento de el acceso recursos a para los as recursos ONGs. Eu financieros acho que o es acesso un problema. a recursos financeiros é um Incluso problema. ahora Inclusive, estamos agora, en una etapa de transición en la estamos que se está passando por uma planteando etapa de incluso una transição, onde regresión a propõe-se, etapas inclusive, anteriores a la uma guerra del agua en regressão a etapas Bolivia. anteriores Hace à Guerra unas da Água na semanas Bolívia. tuvimos un foro con Algumas algunos semanas compañeros tivemos para ver el tema fórum del com agua alguns y companheiros CEMAPA, la para empresa abordar o tema municipal da de água. Cochabamba, la E o recuperada mapa, después de la né? guerra del agua, A planteó recuperação que após a estaba Guerra da Água, pensando hacer una foi feita uma alianza proposta público-privada para de fazer uma recuperar, para aliança generar público-privada recursos. para gerar La recursos. Paz, hace unos días A igual, Paz, en un há alguns dias, pronunciamiento, ha planteado que se va a houve aprobar una ley de pronunciamento alianzas onde propõe-se público-privadas, que no es uma lei otra de alianças cosa público-privadas, que que não é outra sociedades de coisa mais economía que mixta, ¿no? sociedades Porque no van a entrar los colonialistas, privados a aportar porque não recursos si no entrarão os tienen privados para la fornecer posibilidad de generar recursos un se não tiverem a rédito possibilidade o de de no gerar lucrar con los crédito servicios. ou de não ter Y esto es lucro com por la isso, falta né? de recursos, E ¿no? isso O por acontece en justamente pela algunos falta casos, de por una mala recursos, administración de ou los em alguns recursos, ¿no? casos En el caso de pela los má municipios más administração grandes. e Entonces distribuição creo dos que recursos. hay una situación crítica en ese Existe uma tema, situação pero bueno, crítica hay que referente a isso, fortalecer mas las alianzas devemos fortalecer as alianças internacionales con las internacionais organizaciones no com gubernamentales, as organizações ojalá não los otros governamentais. estados y podamos ir Tomara que revirtiendo com esto, outros ¿no? La verdad estados es que la também para creatividad y el poder compromiso han alterar isso. demostrado que A criatividade e a o pesar de la compromisso falta de recursos demonstraram que, apesar económicos, do es posible fato de también que não há recursos generar cambios en lo econômicos, é micro. possível gerar mudanças econômicas também, agrológicas também, Thank diz you, ela. Maria. Muito obrigada, Maria, diz a We're Claire. nearly Sandra, closing, and before I say some final words, I do want vamos to come to finalizar esta you, sessão. David and Danilo. E Maybe antes I de can ask you finalizar, eu both quero perguntar the para same você, Davi e question, Danilo. and that would Eu quero really perguntar para be vocês o seguinte, if a mesma pergunta na you realidade, could que see seria one kind
kind of really Se vocês change pudessem happen within
ver realmente uma at the mudança que está national government acontecendo. level in Paraguay or in Uma Colombia, mudança que está acontecendo a what nível do one governo thing would nacional you da really Colômbia e do think would Paraguai? change the O que é que vocês status and the acham? Se é uma ability to mudança, address o que é kind que of vocês climate and acham que poderia mudar environmental o status e a justice that you've capacidade de so abordar clearly set uma out justiça the need climática for e ambiental, in this panel discussion? If you had to choose onde já one foi thing, what falado would really be claramente the da thing that necessidade can disso nessa discussão? that can make a big Se pudessem difference escolher uma coisa que in the realmente short term pudesse to marcar a really getting diferença, these qual seria? conversations happening not Em just curto within prazo, para que civil estas society conversas and NGO aconteçam não somente a nível da discussions, sociedade but civil actually e at das that political organizações não and national governamentais, level. mas também a nível político e nacional. O Davi está no mudo, vamos aguardar. No está abierto. ¿Ahora me escuchan? Ok, gracias. Disculpen. Le decía a Claire que en el caso de Paraguay estamos viviendo un momento político No caso do bastante Paraguai, difícil, estamos passando bastante um momento complicado, político bastante complicado, con el regreso de la com a derecha. Hoy volta la da derecha no direita. tiene A direita mirada hoje territorial, não no tiene tem una uma mirada visão comunitaria. territorial, não Los tem uma fondos no están visão disponibles para de ayuda voluntário. en Os fundos não cuanto estão a crisis disponíveis climática. para ajuda El no que se Estado refere à crise paraguayo no tiene climática. la capacidad O técnica Estado do ni Paraguai não tem a económica capacidade para técnica nem enfrentar econômica los para poder efectos de la crisis enfrentar climática en os las efeitos da comunidades. crise climática nas Hoy las comunidades. comunidades están Hoje, as trabajando comunidades que estão trabalhando creando sus propios recursos, ¿verdad? La criam autogestión seus es uno de próprios los recursos. elementos fundamentales que hoy las comunidades están llevando y practicando para poder sobrevivir Tudo que as comunidades estão praticando e estos desenvolvendo efectos para poder y sobreviver para a esses poder efeitos instalar todo lo que tiene que ver e la para poder justicia instalar tudo o que climática tem a en ver los com a justiça territorios climática a través nos de territórios, reuniones, através de encuentros, reuniões, de debates encontros, comunitarios, de ¿verdad? El debates rol nuestro es comunitários. O acompañar nosso papel ese é proceso, acompanhar este entregar processo, herramientas entregar para poder ferramentas instalar el para que concepto de possamos instalar o justicia conceito de climática. justiça climática. Como bien decía Danilo, no podemos hablar de Assim justicia como disse o climática Danilo, não si podemos no falar de hablamos de justiça justicia climática social, de se não justicia falarmos de justiça económica social y de antes, se não justicia falarmos de de género, justiça en donde econômica las e mujeres justiça tienen de un rol gênero. muy importante As en mulheres todo atuam um papel muito importante em todo este proceso. processo. En cuanto al acceso No que se de refere ao los acesso recursos, en cuanto a su dos evidencia, nosotros somos una recursos, organización no incidência, gubernamental, por lo nós somos tanto uma no entidade recibimos não fondos governamental, del portanto, gobierno. não Hoy temos en fundos do Paraguay governo. Hoje o Paraguai están muy escasos los fondos passa por um de las problema de escassez agencias de de fundos cooperación para provenientes das acompañar agências de este cooperação tipo de proceso. Es por eso para que que possamos es acompanhar esse tipo fundamental de la processos. unión Por isso é de las fundamental que haja organizaciones a nivel união das nacional, a organizações nivel a local y nível a nivel nacional, a nível global, local regional e y a nível global para global, poder para que acceder possamos a recursos para ter poder acesso a acompañar recursos, estos para que procesos possamos que estamos acompanhar estes llevando processos que adelante a nivel estamos nacional, desenvolvendo a nível regional, ¿verdad? nacional, a A nível nivel global regional también também estamos sinergizando. e a nível mundial. El Estado paraguayo no tiene ni una O visión Estado do de Paraguai não tem sustentabilidad. nenhuma, Me atrevo a decir, todos sus apoyos económicos não que tem van nenhum en apoio apoyo al direto. modelo productivo Todo, siempre entre está aspas, o apoio basado econômico sempre está en orientado ao semillas modelo genéticamente produtivo, modificadas, en distribución de sempre está pesticidas. focado No hay em así como un distribuição de cambio de pesticidas, paradigma y sementes. decir, no, Não vamos a existe uma cambiar mudança esta de visión, paradigma vamos a una onde diz, visión vamos mudar esta visão e restauradora vamos del territorio y começar vamos a ter a uma visão acompañar restauradora do a las território organizaciones que están e hoy vamos acompanhar as implementando organizações que hoje sistemas estão productivos implementando sistemas de produção que respeten la que naturaleza, respeitem a que respeten natureza, la que tradición, que respeten la respeitem a tradição, cosmovisión, que ¿verdad? respeitem Porque a hoy el cosmovisão, Estado paraguayo está porque penetrando hoje o en Estado do comunidades Paraguai indígenas está llevando una penetrando em visión comunidades occidental en indígenas, cuanto levando uma visão a la ocidental producción
visão no que se refere à rescatando produção los e não está saberes resgatando os ancestrales, saberes ¿verdad? ancestrais Y el manejo de ese territorio que tienen e o esas manejo desses comunidades y que hoy lo están territórios que perdiendo, ya pertencem à sea por la comunidade, tudo pérdida isso del está sendo territorio perdido, o por seja isso pela perda de introducir território conceptos ou occidentales, por introduzir ¿verdad? conceitos Como falsas ocidentais, soluciones. entre aspas, como falsas soluções. Esto va muy de la mano también, E isso vai me olvidé, no engajado, me referí a las falsas soluciones frente a isso las vai crisis junto com as climáticas. falsas soluções diante Aquí en Paraguay está das falsas muy soluções, né, instalado diante das todo lo que crises tiene que ver con el climáticas. hidrógeno Aqui no verde, Paraguai tem con las tudo a ver com plantaciones implementado, forestales, con los entre aspas, agrocombustibles hidrogênio que ellos le verde, llaman biocombustibles, para nosotros agrocombustíveis, son que chamam de agrocombustibles. biocombustíveis, para nós é agrocombustíveis Y aqui. últimamente con los E créditos ultimamente, de os carbono, ¿verdad? Que bônus de son carbono falsas soluciones y são que falsas también nosotros soluções eso estamos trabajando e que nós estamos con las trabalhando comunidades, também, esas falsas juntamente com as soluciones y cómo comunidades, salvaguardar essas el falsas soluções territorio de para esas ver falsas como soluciones y cómo nosotros salvaguardar podemos o território demostrar dessas que las formas de soluciones produção e reales como podemos están demonstrar que basadas as en el buen soluções reais manejo estão del baseadas no territorio, en la excelente manejo do restauración território, del estão territorio, baseadas na y eso restauração do tiene un território. costo E isso tem um humano, custo. tiene un Isso costo tem um económico, ¿verdad? custo Que debemos econômico, de resolver mão de para obra. que las comunidades puedan Tudo que podemos, esse realmente custo devemos solucionar, restaurar el territorio, que es lo que lo hace. enfrentar para Nosotros que as necesitamos comunidades restaurar possam el territorio restaurar os para territórios. devolverle la Precisamos vida a restaurar esas os territórios comunidades y para devolver a devolvernos la vida a essas vida comunidades entre e todos devolver a los seres vida humanos. No solamente entre en Paraguay, todos os eso seres tiene que ser a humanos, nivel não local, a somente o nivel Paraguai. regional y a Isso nivel deve global. acontecer a El nível cambio de local, paradigma es regional e mundial. urgente, A el mudança cambio de de la paradigma é algo narrativa es urgente. urgente Uma y el cambio de mudança las da prácticas narrativa é algo sustentables es urgente. urgente. E a mudança das práticas sustentáveis é algo urgente também, diz o Davi. Thank you so much, David. Muito obrigada, disse a Claire. Yeah, I kind of that last sentence, you know, really that there needs that the Esta última paradigm shift frase is me really going chamou a to be atenção. essential in order to Precisamos de uma mudança no kind of address paradigma. these Isso questions. será And your essencial para point que nós about possamos false abordar solutions esses is temas. one that we Você falou sobre as we falsas talk about quite a soluções. lot in the Environment of Peace report about Isso know, nós falamos as muito we move no through the green relatório transition, it's essential that we understand the Environment kind of of peace and Peace pela paz. security implications of É importante que kind of compreendamos a environmental necessidade da policies paz e da which segurança, para que potentially with possamos good ter intent, políticas but unless ambientais, the full consequences are thought through in políticas terms que of some of the geralmente social têm boa intenção, consequences and the mas ultimate precisamos environmental consequences, verdadeiramente incluir muitos desses they won't conceitos para que possamos produce atingir esse the objetivo. results in which they're intended to. So Caso that point contrário, is se não is levamos em very well consideração made. isso, não teremos os resultados Danilo, que esperamos. I'm conscious Eu acho that que o seu lots of ponto foi people have claríssimo, Davi. asked questions Danilo, just as we're reaching the end of the muitas conversation, pessoas but estavam maybe I realizando can perguntas. ask you one of them instead Eu of the gostaria de original fazer uma pergunta question, especial para and você, that's Danilo. really a question that's come in E é a saying, seguinte: what é uma pergunta I que diz guess a assim: lot of this conversation has been about the negative impacts of essas private conversas que enterprise in nós terms of some of the realizamos hoje extractive são industries and in terms conversas of sobre some of those impactos negativos da socioeconomic models. indústria But extrativista, has there privada, been any e por isso esses modelos contributions from socioeconômicos. kind Mas of a pergunta é: the private existe sector uma contribuição positiva? in Você vê trying uma to contribuição positiva do support setor this privado pursuit of environmental justice or climate justice? Can you see that quando there is tenta apoiar essa justiça ambiental e that there climática? could be a partnership Você with the acha, private Danilo, que sector existe? within the region, or does that Ou not poderia feel haver like uma something which is aliança com o currently setor privado happening dentro da região? Ou realmente você acha que isso é either in algo que Colombia não está acontecendo ou que wider? possa acontecer na Colômbia ou em alguma outra parte do mundo, Gracias, Danilo? Claire. Yo creo que es Muito una obrigada, Claire. difícil pregunta, en É uma pergunta tanto difícil. es claro que, como María Cecilia señalaba, Assim la como a Maria intención Cecília del disse, sector privado a en intenção términos do setor generales privado, em termos es la gerais, acumulación de capital. é Y eso acumular no lo capitais. hablamos desde una perspectiva tampoco E não teórica, falamos sino a isso la de luz uma de lo que ha perspectiva significado la teórica, participación mas del sector sobre o que tem privado significado en a lo que tiene que participação do ver setor con la cuestión privado ambiental. no que tem a Y ver María com os Cecilia temas hacía ambientais. E a Maria una Cecília, relación importantísima ela con lo fez que uma relação fue muito importante com o la que famosa foi guerra del agua a famosa Guerra en da Bolivia, Água na hablando Bolívia, acá de paz y de guerra y de falando de los paz e de bienes guerra e naturales dos como bens parte de esa naturais disputa.
como parte dessa sobre lo disputa que significa hoy también y en muchos e países sobre o que del significa mundo que hoje lograron e em la vários países do mundo que remunicipalización conseguiram de las a empresas públicas remunicipalização de das agua, empresas por ejemplo, públicas de de água, las por empresas que exemplo, habían sido tomadas por das los empresas privados, que como el caso tinham de Cochabamba con la sido Bechtel, o en aí, Colombia el caso no caso da de Bechtel, que empresas como simplesmente Unión roubou as Fenosa, terras, que e se han empresas apropiado como de Ion toda la Fenosa, que se energía, apropriaram de la de toda a distribución de la energia energía da en los distribuição, lugares se más apropriaram de toda a empobrecidos del distribuição país, de donde la gente energia no tiene nos lugares acceso mais pobres do a la país, onde energía, no tiene simplesmente as pessoas derecho a não la têm acesso à energía como energia, elas não têm consecuencia direito à de la energia. Como desaparición o consequência más do bien de la toma desaparecimento, del ou sector mais público bem por parte del da sector privado. Hablando da a partir de la apropriação do setor experiencia público y de e lo do que setor hemos visto privado. como tendencia Falando da general en América experiência e do que Latina y el temos visto Caribe, como tendência creo que es geral na América difícil Latina e no pensar que el Caribe, sector eu acho que é privado, difícil como está pensar que o setor diseñada la privado, arquitectura de assim como está participación de ese projetada a sector arquitetura privado, de participação desse setor ofrezca algún privado, beneficio para é los difícil pueblos. imaginar que Y ofereça algum claro, no benefício para os povos, podemos tá? de E alguna claro, manera nós não satanizar a la empresa podemos, digamos privada o que, generar una fazer com que visión sejam de todas las satanizar, empresas privadas gerar uma como visão de que todas as algo que empresas privadas abstractamente es são algo que, demoníaco de forma o que nosotros abstrata, tenemos é que danina, criticar de por é sí. má, Pero hablando a partir de la satânica, ou devemos experiencia, no criticar. encuentro una Mas falando experiencia de da experiência, participación eu não del encontro sector uma privado en el experiência de manejo de participação los do bienes setor privado comunes no que manejo haya dos bens resultado comuns exitosa para los que pueblos, es decir, que haya tenha sido resultado bem-sucedida para os benéfica povos, ou seja, para los que tenha pueblos, trazido um porque resultado benéfico esa para os povos. contradicción de el Porque esta beneficio de contradição convertir los bienes do privados en benefício de mercancía transformar os para bens el privados em beneficio mercadoria para o empresarial benefício nos lleva a que empresarial, sea muy isso difícil nos ese leva relacionamiento. a pensar Yo que creo que seja al mismo difícil essa tiempo, relação. Eu y lo acho que, ao decía mesmo yo en mi tempo, respuesta anterior, el isso sector foi o que eu privado cuando mencionei se antes. relaciona con los O bienes setor comunes privado, tiene quando una se gran relaciona com os bens participación del comuns, capital ele tem uma transnacional grande y en eso participação do tenemos capital que tener transnacional. siempre E mucho justamente cuidado, nisso porque devemos ter ese muito capital cuidado quando abordamos transnacional esse tema, que porque esse tiene, capital está dentro del transnacional, sector privado para la que está dentro do relación setor con privado los bienes para comunes, relação también ha com os bens construido comuns, un sistema de também impunidad, que construiu es um una sistema de arquitectura de la impunidade. impunidad a É uma través arquitetura à de impunidade, la cual se ha através da qual beneficiado también de construir política pública en nuestros países. beneficiou-se Y esa também na política construção de política pública pública no ha nos nossos sido países. E essa política generada para el pública beneficio de los não pueblos a foi través del gerada manejo para de o los bienes benefício dos comunes. povos através Cuando do el manejo dos aparato bens corporativo comuns. Quando transnacional o aparelho influencia en la corporativo construcción de política transnacional pública, lo que influencia na vemos es construção de políticas escenarios de públicas, despojo. o Yo que soy encontramos é respetuoso de las cenário de visiones que creen en las desapropriação. alianzas Eu entre lo sou público y lo ambicioso privado, por sobre a ejemplo, pero visão también creo de que aliança entre a la público luz e de los hechos, privado. las alianzas Mas entre eu lo acho que, público y lo devido aos privado han fatos, a aliança sido entre público e no privado, han no fim das contas, resultado, no han llegado a não buen tem término. resultado, Habría que não pensar chegou a más bom bien las termo. alianzas de lo público y lo Deveríamos parar e público, de lo pensar público y lo entre alianças comunitario, público, que quizá nos pueden entregar público, otras público, claves de comunitário, e cooperación talvez y possa sobre todo de fornecer outras chaves de integración cooperação entre e unos pueblos de fornecer una región que chaves de necesitan cooperação cada vez más entre alguns fortalecerse y povos da fortalecer al região que Estado. precisam cada vez Fortalecer mais al serem Estado como el fortalecidos garante de e lo fortalecer o público Estado y como obviamente esa o es una que disputa garantiza o diferente y público. es E, que se obviamente, disputa isso se dentro trata del de uma disputa Estado para diferente que e se é o construya la que está política sendo pública desde la disputado visión de los dentro do pueblos y Estado no desde para las que seja oficinas de construída uma los política estados, que pasa pública, muchas mas veces através da en visão nuestros dos contextos povos e reales. não do Pero hay que escritório dos fortalecerlo estados que también. passa nos nossos conceitos, mas isso deve ser fortalecido também, Thank you. diz o Danilo. We're already over Muito time, and obrigada, I diz know a we Claire. started late, but I think I Bem, should try to já wrap up. I estouramos o mean, first of tempo. all, thank you so Preciso finalizar a much sessão. to all the Gostaria de agradecer a panelists for cada the um de really vocês, rich palestrantes, participantes, por interventions, estarem aqui. some Muito of which are obrigada aos talking about palestrantes some por esta very maravilhosa challenging intervenção. questions. We've been Muitos talking dos about some of the palestrantes abuses falaram of sobre vários human temas rights and importantes, some of the falaram de violence that we barreiras, see that you falamos sobre have direitos seen humanos e as against divisões different que people, vocês different enxergam de forma communities direta that you nos work with. So territórios, thank nas you for sharing comunidades. those kind of perspectives. I mean, Muito I think there's obrigada por huge. I've got so compartilharem many conosco notes suas from ricas their perspectivas. discussion, but I Eu wanted to tenho kind of tanta coisa just summarize a anotada, little perguntas bit que surgiram a what I partir felt really dessas came out so apresentações, strongly. I mas mean, eu quero fazer um the pequeno first was resumo. that this deep kind Antes of de mais common nada, understanding across the different panelists about this concept é que of essa climate compreensão and comum environmental através dos justice, diferentes really about palestrantes do being about conceito de justiça
justiça climática e ambiental. nature, about living in balance and harmony with nature, and how often Trata-se da the natureza, concept of viver em justice, equilíbrio the com a kind of natureza Western concept e of o climate conceito de justice doesn't justiça. really
Por exemplo, cover justiça everything ocidental that is really understood and felt within the Latin não abrange American tudo, region não in cobre terms of tudo. what real kind of environment and O climate que é justice sentido is. dentro da And região na often it América can be Latina kind of sobre a narrowed justiça into climática e legal ambiental. concepts, but actually there's a much more kind of spiritual concept Muitas almost vezes about podem ser human abordados como well-being temas that jurídicos, really came mas out today. esquecemos os conceitos do bem-estar humano, It really conceitos came out that a espirituais, lot of this is coisas about que foram access to mencionadas pelos nossos territory, palestrantes but it's hoje. about E muito also disso tem a ver access também to com healthy acesso ao territory, território. access to a E tem a ver dignified também life, com access to acesso kind of a um território que seja you know, saudável, a com good direito sort a of uma vida a que sort seja of a digna. community, and that really came out strongly, as did some of the Ao direito once de you ter uma start comunidade saudável. understanding Isso foi kind of muito this perspective as mencionado. nature. I think it was Quando Dede Valdo that talked about, compreendemos you essas know, nature is all powerful perspectivas at da the top, natureza, and we cannot é control importante. nature, and E human o Ideval beings falou, a are natureza é tão foolish to poderosa, kind nem of think sequer so. nós mesmos Really podemos came this controlá-la. intersection of Ela é food, water, resiliente, nós security, queremos climate, controlar how a these things resiliência are da natureza, holistic mas and não should é be seen assim. as one and not separate Estão os alimentos, questions when we intersecção, talk água, about todos os them. temas And políticos. then also Isso how não pode ser climate isolado, tudo justice isso really deve is ser uma about forma integral, not just abrangente. advocacy of the E concept, but também como a advocacy justiça for the climática people não that se are trata defending the somente da concept and defesa do defending conceito em those si, territories mas and trata-se da defending these defesa das traditional ways pessoas que and defendem o conceito e os practices. territórios. Trata-se And de then I defender as think pessoas I que really defendem heard as some suas of the práticas challenges that are tradicionais e faced ancestrais. in trying to Escutei advance alguns dos this, some of the desafios challenges que vocês of enfrentam this quando being tentam avançar nesse understood and conceito de conceptualized justiça within public climática e policy, ambiental. but also in terms of some of the kind of paradigm shifts that is Falando de needed, políticas públicas, devemos and fazer uma that's mudança nos really a paradigmas. paradigm shift away Isso from foi some of dito, the ficou claro. socio-economic systems which are in E place simplesmente and mudar which um will pouco be, essa mentalidade de you know, sistemas there's a huge challenge to socioeconômicos. try and address those Nós inbuilt temos um grande desafio processes and diante de nós practices that quando falamos de within different criar os nossos countries. processos e But I práticas did que also estejam kind of hear, isolados like dos we talk sistemas about, this sociais e is políticos. feasible, there is hope. This Falamos is kind também of sobre communities can que tudo isso é inspire one viável. another, Esperança sim and there's a existe. real São sense of comunidades que podem partnerships. se Kind of, inspirar you know, I entre think elas. E Danilo existe talked um about the sentimento de partnership between aliança those claramente people definido. looking O for Danilo falou environmental também justice, sobre a but also aliança entre as social pessoas que justice estão and buscando economic justice, and how atingir uma kind of justiça ambiental, mas também inequality querem and uma justiça injustice and social e econômica. environmental injustice Como is also abordar a around kind of desigualdade, you can como partner with abordar o fato da justiça organizations that are ambiental. fighting for other E kind neste of rights caso, and alianças podem justice ser in feitas the com region, but organizações also que then estão kind of tentando between lutar contra communities, outros and then direitos within na the kind of região. global E entre as NGO comunidades network, também how pode haver partnerships are kind alianças of giving both e que não resources, but seja uma also rede entre as access to organizações da information and sociedade kind of civil e ONGs somente. inspiration to sort of Essas alianças são empower fundamentais para que possamos communities and compartilhar a organizations informação to be sort of e dessa challenging forma possamos some of the empoderar practices as that organizações e as they're comunidades para faced que with. possamos And so I enfrentar kind of feel, situações despite it being a very difíceis e colocar em difficult topic and práticas, a lot of it em being, colocar em prática you know, alguma das very questões difficult to hear difíceis about sobre o meio how ambiente. hard É um it tema is on the difícil. ground, that there was a lot of hope that E é came out of some difícil of escutar o your quão perspectives on difícil, desculpe a how this redundância, concept né? can O be quão used difícil é for kind fazer of isso nos positive territórios. change and some of Existem the muitos opportunities desafios, there mas a are to esperança. work Muito obrigada together por and to work compartilhar as across suas regional perspectivas e national como podemos ver organizations to try todas and as kind oportunidades para of que trabalhemos bring juntos, about action juntamente com as and organizações genuine nacionais, change. So internacionais, thank para que you so possamos gerar much ações for e your uma mudança verdadeira. Muito, mas muito obrigada a perspectives. todos e Thanks to todas que those who estiveram joined conosco. online. I'm Muito sorry obrigada por that some of the compartilharem as questions came in too late for perspectivas. us to cover, Quero but I agradecer às hope pessoas que that estão this was a online. useful session. Peço desculpas And porque não thanks so much pudemos to Forum responder Civ todas for as perguntas, mas organizing. eu espero que Carlos, I tenha uma don't know if sessão you muito want to say útil e anything rica para more before vocês. we end. E muito obrigada, Fórum CIV, por organizar. Carlos, você tem algumas palavras para finalizar a sessão, Carlos? No, Claire, muchas gracias. Creo que tú ya Não, cerraste Claire, diz o bien, Carlos, simplemente você encerrou de nuevo perfeitamente essa darle sessão. las gracias Novamente, eu a quero nuestros agradecer panelistas, David, aos Sandra, painelistas, Maria Davi, Cecilia, Sandra, y Danilo, Maria Deval. Cecília, Muchas Deval. gracias, obrigado Muito, mas muito obrigada a todos por vocês habernos acompañado, por por habernos terem retratado nos abiertamente acompanhado, el trabajo que hacen, por terem aberto uma pequena janela do trabalho que vocês realizam e contextualizar as
desafios, oportunidades que vocês têm nos seus territórios. Assim como você disse, é um pequeno passo para facilitar espaços, para que nós possamos construir espaços de propostas, construções, compartilhar ideias. E estamos abertos e sabemos que podemos seguir contando com vocês para ter esse diálogo de construção conjunta da sociedade civil e buscando alternativas para a nossa região. Muito obrigada, diz o Carlos. Muchas gracias a ti, Claire. Gracias Muito obrigada, a Claire, todos a que todos, asistieron y todas as en una pessoas que próxima participaram. esperamos vernos E nos otra vez vemos a em breve. conversar. Muchas gracias. Buen día. Muito obrigada, Adiós. Sandra agradece. A Hasta intérprete pronto. agradece e deseja um Adiós. excelente dia.